3 palavras. Foi só o que precisei dizer para ver a arrogância do meu filho se transformar em puro terror, logo depois de descobrir que ele tinha vendido minha vida por R$ 200.000. Mas, para você entender como cheguei nesse ponto, como uma mãe de 68 anos acabou destruindo o próprio filho com apenas uma frase: preciso contar tudo desde o começo. Digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos lá. Tudo começou pouco mais de um mês atrás, numa tarde qualquer de abril. Eu estava em casa, a mesma casa onde morei por 30 anos com meu marido antes de ele falecer, costurando um vestido cor de vinho para uma cliente. Minhas mãos já não eram mais as mesmas de antigamente. Aquela inflamação que faz as juntas doerem e ficarem duras, a artrite, me incomodava cada vez mais. Mas continuava costurando porque era a única coisa que sabia fazer na vida. Era minha vida, minha identidade. Eu era a costureira do bairro. Mateus chegou naquela tarde com um sorriso enorme no rosto. Mãe, tenho notícias maravilhosas, disse ele, me dando um abraço apertado. Estava com aquele cheiro de perfume caro que sempre usava. Aquele mesmo que eu comprava para ele todo Natal, mesmo custando metade do valor da minha aposentadoria. Vão me promover no trabalho. Samantha e eu estamos pensando em comprar uma casa maior. Está tudo perfeito. Me enchi de orgulho. Meu filho, bem-sucedido, feliz, com um casamento bom. Era tudo o que uma mãe poderia desejar depois de criar ele sozinha por tantos anos. Depois que o pai dele morreu de um ataque do coração quando Mateus tinha só 15 anos, trabalhei em 2 turnos, costurei até meus dedos sangrarem e pulei muitas refeições para que ele pudesse ir para uma faculdade boa. Valeu a pena. Ou pelo menos era o que eu pensava. Preciso da sua ajuda com uma coisa, mãe, disse ele, sentando do meu lado. Estou resolvendo uma papelada para melhorar o valor da sua aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social. Sabe, sempre me preocupo com você. Quero que tenha uma velhice mais tranquila e confortável. Meu coração se derreteu. Que filho atencioso, pensei. Como tinha sorte de ter um filho que se importava com a mãe idosa. Só preciso que assine uns documentos lá no banco e reconheça a firma no cartório, continuou ele. São só formalidades, coisas do governo para atualizar o registro do imóvel no seu nome e liberar o benefício. Sabe como é essa burocracia toda? Vou com você para não precisar se preocupar com nada. Aceitei sem nem pensar 2 vezes. Por que desconfiaria dele? Era meu filho, meu sangue, a pessoa em quem mais confiava neste mundo. Fomos ao banco e ao cartório 3 vezes em 2 semanas. Em cada uma dessas vezes, Mateus me trazia papéis para assinar, letras miúdas, termos complicados que não entendia e números que me deixavam confusa. Não se preocupa, mãe. Já conferi tudo. Só coloca sua assinatura aqui, aqui e aqui. E assinava, de novo e de novo. Assinava com aquela confiança cega de uma mãe que acredita que o filho nunca faria mal a ela. Lia, a moça do caixa do banco, olhava para mim com uma expressão estranha toda vez que ia lá. Agora entendo o porquê. Ela sabia. Viu os documentos. Sabia o que meu filho estava fazendo, mas não disse nada. Ou talvez tenha tentado me dizer algo e estava tão cega pela minha confiança que não dei ouvidos. As semanas passaram. Mateus começou a me visitar menos. Quando vinha, estava sempre com pressa. Tenho muito trabalho, mãe. A promoção está me deixando muito ocupado. Entendia, ou fingia entender, porque no fundo, bem lá no fundo, tinha começado a sentir algo estranho, algo que não conseguia explicar. Uma inquietação, aquele aperto no peito que me acordava às 3 da manhã e não me deixava mais dormir. Uma vez perguntei para ele: filho, aqueles papéis que assinei no banco já estão prontos? Quando é que minha aposentadoria vai melhorar? Olhou para mim com impaciência. Essas coisas demoram, mãe. Não seja ansiosa. Te aviso quando tudo estiver pronto. O tom de voz dele foi seco, ríspido. Não era aquela voz carinhosa que estava acostumada, mas me convenci de que estava estressado com o trabalho. Samantha também mudou. Costumava vir tomar café comigo às quintas-feiras. A gente conversava sobre tudo, ria. Era como a filha que nunca tive, mas de repente parou de vir. Parou de atender minhas ligações. Quando finalmente a vi em uma reunião de família, mal falou comigo. Estava distante, fria, evitando me olhar nos olhos. Fiquei me perguntando o que tinha feito de errado. Minha vida continuava em uma rotina simples. Acordava cedo,
Tomava café sozinha na minha cozinha grande e vazia, costurava por horas, assistia um pouco de TV à noite e dormia me perguntando por que meu filho não me ligava mais como antes. Terça-feira era o meu dia favorito. Saía para almoçar sozinha em um pequeno restaurante no centro. Não era nada chique, mas a comida era boa e gostava de ver as pessoas passando. Aquela terça-feira de outubro, a terça que mudaria tudo, me arrumei como de costume. Coloquei meu vestido creme, aquele que me fazia sentir arrumada. Penteei o cabelo com cuidado, peguei minha bolsa e saí de casa. O restaurante ficava a uns 20 minutos de caminhada. Gostava de andar. Me mantinha ativa, me fazia sentir que ainda era útil, que ainda podia cuidar de mim mesma. Cheguei no restaurante 12:30, na hora do almoço. Estava bem cheio. Empurrei a porta de vidro e entrei. O ar-condicionado bateu no meu rosto. O barulho das conversas me envolveu. E então ouvi. Aquela risada, a risada de Mateus. Vinha daquela mesa de canto no fundo do salão. Meu coração deu um pulo de alegria. Meu filho estava aqui. Que coincidência maravilhosa. A gente podia almoçar junto. Mas aí ouvi as palavras que despedaçaram meu mundo em um segundo. Ela não vai entender nada. A mãe já está velha demais. Peguei o empréstimo no nome dela e ela nem percebeu. Congelei na entrada do restaurante. Minhas pernas pararam de responder. Minha bolsa escorregou do ombro e tive que segurar antes que batesse no chão. Minhas mãos estavam tremendo. Meu corpo inteiro tremia, mas não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. 200 mil reais de empréstimo no meu nome, sem eu saber. Samantha soltou uma risada alegre, despreocupada, como se estivessem falando de uma bobeira qualquer. E se ela descobrir? Querido, o que vai fazer? A voz dela parecia brincalhona, cúmplice. Não tinha nem um pingo de preocupação real nas palavras dela. Era uma pergunta só por perguntar. Já sabia a resposta. Mateus respondeu com uma confiança que me atravessou como uma faca enferrujada. Ela não vai descobrir. Confia em mim como uma boba. Sempre confiou. Assinou tudo sem nem ler. Foi mais fácil do que pensava. Ele riu. Meu filho riu de mim, da minha confiança, do meu amor, da minha burrice. Senti uma dor física no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. As luzes do restaurante ficaram brilhantes demais, os sons altos demais. Tudo girava ao meu redor. Achei que ia desmaiar ali mesmo na entrada, na frente de todas aquelas pessoas comendo em paz, sem saber que minha vida tinha acabado de explodir em 1000 pedaços. Me encostei na parede. Precisava de algo firme para me segurar, porque minhas pernas não aguentavam mais. Fechei os olhos por um segundo. Só um segundo. Tentei me convencer de que tinha ouvido errado, que minha imaginação estava me pregando uma peça, que meu filho, o meu Mateus, nunca seria capaz de algo assim. Mas quando abri os olhos e olhei novamente para aquela mesa de canto, a realidade me atingiu com toda a força, como um tapa brutal no rosto que me acordou de um sonho lindo para um pesadelo sem fim. Lá estava ele, Mateus, meu filho, com sua camisa social branca impecavelmente passada, o relógio caro brilhando no pulso sob a luz do restaurante, o cabelo penteado para trás com aquele gel que sempre usava para parecer mais importante do que realmente era. Parecia bem-sucedido, rico, feliz, e era tudo mentira, uma encenação podre. Era tudo uma máscara montada em cima da minha dor e do meu sacrifício. Samantha levantou a taça de vinho com um gesto elegante. O líquido vermelho escuro girou na taça de cristal enquanto fazia um brinde, os olhos dela brilhando com uma malícia que eu nunca tinha visto antes. Ao nosso futuro restaurante, meu amor, disse ela, com um sorriso largo. Sua mãe está nos fazendo um favor enorme sem nem saber. Que generosa da parte dela, completou. E a ironia na voz dela me queimou por dentro como ácido, corroendo cada lembrança boa que eu tinha dela. Eles estavam zombando de mim, os dois juntos, cúmplices na minha destruição. Mateus brindou a taça dele com a dela. O som do vidro batendo ecoou na minha cabeça. Aos nossos sonhos, querida. Finalmente vamos ter aquele lugar que sempre quisemos. Já achei o ponto perfeito no melhor lugar para turistas. Com 200 mil reais dá para tudo. Reforma, equipamento, licenças, tudo o que precisamos. Minha mente começou a trabalhar freneticamente,
no meio daquela confusão do choque, tentando juntar as peças soltas. 200 mil reais, um empréstimo no meu nome, as idas cansativas ao banco, a visita ao cartório para reconhecer firma que ele disse que era para o Instituto Nacional do Seguro Social, os papéis que assinei sem ler, porque confiava nele mais do que em mim mesma. Tudo começou a se encaixar como um quebra-cabeça horrível e grotesco, cada peça indo para o seu lugar, revelando uma imagem terrível que tinha me recusado a ver por puro amor cego. As 3 vezes que fomos ao banco, os documentos com as letras miúdas que meus olhos cansados não conseguiam focar. Lia, a moça do caixa, olhando para mim com aquela expressão que agora entendia perfeitamente que era pena. Pura pena de uma velha sendo enganada pelo próprio filho. Mateus me apressando o tempo todo, dizendo: assina aqui, mãe, e aqui no reconhecimento de firma são só formalidades, não precisa ler tudo. Assinei como uma boba, como uma idiota completa, exatamente como tinha dito para a esposa minutos antes. Samantha deu um gole longo no vinho, saboreando a bebida como se fosse o néctar da vitória, e perguntou com uma voz que fingia preocupação, mas que não escondia a ganância. E as parcelas, Mateus? É muito dinheiro. Como vai pagar isso tudo mensalmente? Havia uma preocupação de verdade na voz dela agora, mas não por mim. Claro que não era por mim. Era por eles, pelo plano deles, pelo futuro deles construído em cima da minha desgraça e dos tijolos da minha casa. Meu filho deu de ombros com um descaso tão gelado que me fez tremer até a alma, como se estivesse falando de um inseto que seria esmagado e não da própria mãe. As parcelas vão chegar na casa dela, disse ele tranquilamente, cortando um pedaço do bife. É tipo uns 3 mil reais por mês. Óbvio que ela não vai conseguir pagar com aquela aposentadoria miserável dela. Mal dá para os remédios. Depois de 3 ou 4 parcelas atrasadas, o banco vai começar o processo de retomada da casa, a alienação fiduciária é rápida, logo eles mandam para leilão. Retomada da casa. Leilão. As palavras ecoaram na minha mente. Os olhos de Samantha se arregalaram com um susto fingido, uma atuação digna de novela. Eles vão tomar a casa dela? Exatamente, Mateus respondeu, mastigando calmamente enquanto planejava minha destruição total entre uma garfada e outra. A casa está no nome dela. Está quitada. É a única coisa de valor real que ela tem. O banco vai pegar a casa para quitar o empréstimo. E a gente já vai estar com o restaurante funcionando e lucrando até lá. Não vai nos afetar em nada. E onde sua mãe vai morar? A pergunta de Samantha pareceu curiosa, quase casual. Não preocupada, como alguém perguntando o que vai acontecer com um sofá velho e rasgado de que precisa se livrar para abrir espaço na sala. Mateus limpou a boca com o guardanapo de pano, sem pressa. Não sei, tem os abrigos da prefeitura, ou pode morar com algum primo distante no interior, sei lá. Não é problema meu, querida. Ela já viveu a vida dela, já teve o tempo dela. Agora é a nossa vez de viver a nossa, de ter as coisas boas. Deu outro gole na bebida, relaxado. Além disso, aquela casa é grande demais para ela sozinha. Um desperdício de espaço. Só fica lá enfiada, costurando como uma velha triste e solitária. Estou fazendo um favor para ela, tirando aquele peso das costas dela. Um favor. Estava me fazendo um favor me deixando sem teto, na Rua da Amargura. Me roubando tudo o que tinha conquistado com suor e sangue, me transformando em uma senhora de 68 anos na miséria absoluta, dependendo da caridade alheia. Isso era um favor para ele na sua mente distorcida. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle, quentes, amargas, silenciosas, queimando minha pele enrugada. Mas não fiz nenhum som. Mordi meu lábio para não gritar. Não chorei alto para não chamar atenção ainda. Só deixei elas caírem enquanto meu coração se quebrava em pedaços cada vez menores, virando pó dentro do meu peito. Samantha riu de novo, achando graça da crueldade. Você é terrível, Mateus, mas tem toda a razão. A gente não pode ficar travado na vida por causa de gente velha e ultrapassada. Minha mãe é do mesmo jeito, um estorvo, sempre reclamando, sempre precisando de atenção, sugando nossa energia. Às vezes você só tem que ser prático e pensar em si mesmo. Prático? Essa era a palavra imunda que usavam para justificar a maldade pura. Exatamente, meu filho respondeu, concordando com a esposa. E a melhor parte?
O toque de mestre é que ela nunca vai desconfiar que fui eu. Vai achar que foi erro do sistema do banco ou algum golpe de internet desses hackers. Nunca, jamais vai imaginar que o filhinho precioso dela, o orgulho da mamãe, enganou ela desse jeito. Na cabeça dela, sou perfeito demais, santo demais para fazer qualquer coisa errada. O deboche na voz dele me partiu ao meio, dilacerando o resto de esperança que eu tinha. Estava certo, dolorosamente certo. Eu nunca teria desconfiado, jamais passaria pela minha cabeça. Nem em 1 milhão de anos eu pensaria isso dele. Se não tivesse entrado naquele restaurante naquele momento exato, guiada por Deus ou pelo destino, se não tivesse ouvido eles com meus próprios ouvidos, teria continuado cega, amando e defendendo ele, até o primeiro aviso de cobrança do empréstimo chegar na minha caixa de correio. E mesmo assim, na minha inocência estúpida, provavelmente teria ligado para Mateus desesperada para pedir ajuda. E ele viria, cínico, com aquela cara fingida de preocupado, me abraçaria e diria que era um erro do banco, que ia resolver tudo para a mamãe, enquanto me afundava cada vez mais na areia movediça da armadilha dele. Algo quebrou dentro de mim naquele momento, um estalo audível na minha alma. Não foi meu coração, esse já estava estraçalhado no chão. Foi algo mais profundo, mais essencial. Foi a imagem que tinha de mim mesma, a boa Helena, a Helena confiante, a Helena que acreditava no amor incondicional e sagrado entre mãe e filho. Aquela mulher ingênua morreu ali mesmo, encostada na parede fria de um restaurante, ouvindo o filho planejar sua ruína completa enquanto comia um bife suculento que provavelmente custava o que ganhava em uma semana inteira de costura, furando os dedos com a agulha. Mas daquelas cinzas, daquele fogo de dor e traição, nasceu outra Helena. Uma Helena desconhecida, com os olhos bem abertos pela primeira vez, uma com raiva fervendo nas veias em vez de sangue, uma que não ia mais ser vítima de ninguém, nem do próprio filho. Sequei minhas lágrimas com as costas da mão, num gesto brusco. Respirei fundo, engolindo o choro, enchendo meus pulmões com aquele ar gelado do ar-condicionado misturado com o cheiro de comida. E tomei uma decisão irrevogável. Coloquei a mão na bolsa, procurando meu celular entre os carretéis de linha e chaves. Meus dedos desajeitados, tortos e doloridos por anos de artrite e trabalho duro, estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho liso. Mas consegui, forcei meus dedos a obedecerem. Tirei o telefone da bolsa com as mãos trêmulas, escondendo-o junto ao corpo. A tela acendeu e por um momento fiquei olhando para os ícones, sem saber o que fazer, o pânico tentando me dominar. Nunca fui boa com tecnologia, sempre me atrapalhava. Mateus sempre tirava sarro de mim por causa disso, me chamava de atrasada. Mãe, você é um desastre com esse celular, dizia, rindo da minha dificuldade em mandar uma mensagem. Agora, a mesma tecnologia que achava que eu não sabia usar, que ele desprezava nas minhas mãos, ia ser a ruína dele, a arma da minha justiça. Procurei o aplicativo de gravar voz, aquele ícone vermelho com um microfone desenhado. Minha sobrinha neta, filha da minha prima Sara, tinha me ensinado a usar uns meses atrás numa visita de domingo. Vovó Helena, olha só, é muito simples, é só apertar esse botão vermelho grande e já está gravando tudo o que as pessoas falam. É fácil, vovó. Na época, ri e não entendi por que precisaria gravar alguma coisa na minha vida pacata. Agora sabia. Agora entendia que Deus escreve certo por linhas tortas. Apertei o botão vermelho com força. Um pequeno relógio começou a rodar na tela, contando os segundos. 00, 01, 02. Estava gravando. Olhei para a mesa. Não podia ficar segurando o celular apontado. Minha mão tremia muito e eles podiam ver. Discretamente, caminhei até uma mesa vazia, próxima à entrada, ainda fora do campo de visão direto deles, mas perto o suficiente para o som chegar. Apoiei o celular no porta-guardanapos, escondido atrás da minha bolsa que coloquei sobre a mesa, deixando apenas o microfone virado para eles. Apontei a direção para a mesa de canto, onde meu filho e a esposa dele continuavam aproveitando o almoço de luxo, sem nem notar minha presença silenciosa. Estavam perto o suficiente, a uns 10 metros, e a acústica do salão ajudava. As vozes deles vinham claras, nítidas, cruéis e prontas para condenar eles ao inferno que eles mesmos cavaram.
Mateus cortou outro pedaço generoso de bife e, enquanto mastigava com uma satisfação que me dava náuseas, continuou falando, sem saber que cada sílaba estava sendo gravada para o futuro julgamento dele. O banco depositou o dinheiro integralmente em uma conta que abri 2 meses atrás, disse ele. Uma conta só no meu nome, claro, blindada e sigilosa. A mãe não tem acesso, nem sabe que essa conta existe. Já fiz uma transferência via transferência eletrônica, disponível de R$ 50.000 para o pagamento do sinal do novo ponto comercial. O dono do imóvel está esperando eu assinar o contrato de aluguel amanhã de manhã, sem falta. Minha respiração ficou falha, presa na garganta como um caroço. R$ 50.000. Ele já tinha gastado 50 mil daquele dinheiro roubado. Do meu dinheiro, do suor do meu futuro. Porque mesmo que não tivesse autorizado, mesmo que não soubesse de nada, aquele empréstimo estava no meu nome, atrelado ao meu cadastro de pessoa física. Eu era a responsável legal perante a lei. Era quem teria que pagar cada centavo com juros. Era quem perderia tudo se aquilo não fosse interrompido agora. Samantha bateu palmas de leve, as mãos dela fazendo um som seco e estalado que me irritou os nervos como giz arranhando num quadro negro. Estou tão orgulhosa de você, amor, disse ela, com os olhos brilhando de pura ganância. Sempre soube que era esperto e ambicioso, mas isso superou minhas expectativas mais otimistas. E as licenças da prefeitura para o restaurante como estão? Já estão em andamento. Mateus respondeu com aquela voz orgulhosa e cheia de si que conhecia tão bem. A mesma voz que usava para me contar as conquistas dele quando era criança, quando chegava da escola correndo com uma estrela dourada no caderno. Quando ganhava um prêmio na feira de ciências, quando conseguiu o primeiro emprego de estagiário, quando se casou naquela cerimônia, cara, que eu paguei quase sozinha com minhas economias. Sempre tive tanto orgulho dele. Enchia a boca para falar do meu Mateus para as vizinhas, e agora aquele orgulho tinha virado cinza amarga na minha boca, com gosto de fel e traição. Calculei tudo perfeitamente. Meu filho continuou, limpando o canto da boca com o polegar. Em 6 meses o restaurante vai estar funcionando a todo vapor. Em 1 ano vamos estar lucrando e ganhando o suficiente para viver muito bem, trocando de carro e viajando para o exterior. E a mãe vai estar em algum abrigo barato da prefeitura, tentando entender o que aconteceu com a casa dela e por que foi despejada. Ele riu. Aquela risada furava meus ouvidos, entrava na minha cabeça e arranhava meu cérebro. A melhor parte é que, tecnicamente e por lei, não fiz nada de errado ou ilegal. Ela assinou tudo, de livre e espontânea vontade, na frente do gerente e do tabelião. A assinatura dela está em todos os documentos, no contrato do banco, no reconhecimento de firma do cartório. Se alguém perguntar, se algum gerente ou advogado questionar, vou dizer que só ajudei ela com a papelada burocrática, porque ela é uma idosa simples que não entende dessas coisas modernas e digitais. Samantha olhou para ele com admiração, aquela admiração enjoada e doentia de quem olha para alguém que acabou de fazer algo genial, como se ele tivesse descoberto a cura de uma doença grave e não roubado a própria mãe idosa. Você é um gênio, Mateus, disse ela, suspirando fundo. Um gênio absoluto. Sua mãe deveria ter orgulho de ter criado um filho tão esperto e visionário como você. Os dois riram de novo, brindando ao próprio egoísmo sem limites. Aquela risada, que não parecia mais humana para mim, soava como o grito de hienas comemorando em cima de uma carcaça, disputando quem ficaria com o melhor pedaço da carne. Continuei gravando, imóvel na minha mesa escondida, rezando para que a bateria não acabasse, para que ninguém esbarrasse na mesa e derrubasse o celular. Cada palavra, cada risada escandalosa, cada detalhe do plano macabro deles estava sendo registrado naquele aparelhinho que estava apoiado discretamente no porta-guardanapos. A raiva estava tomando o lugar do medo, preenchendo os espaços vazios deixados pela tristeza profunda. A determinação estava tomando o lugar do choque inicial. Não ia ser a vítima deles. Não ia ser a velha tola e descartável que eles descreviam. Não ia deixar me destruírem assim, sem lutar com todas as minhas forças. E se ela for a polícia? Samantha perguntou de repente, a voz baixando um tom, demonstrando um pingo de receio real. Meu coração martelou contra as costelas.
Por um segundo, achei que tinham me visto, que tinham percebido o celular gravando ali perto. Mas não. Ela só estava sendo cautelosa, pensando em todas as possibilidades, como uma criminosa experiente analisando os riscos. Mateus balançou a cabeça, totalmente relaxado, recostando-se na cadeira estofada do restaurante como se fosse o dono do mundo. Ela não vai à delegacia de polícia. Primeiro, porque não vai desconfiar de mim nunca. Segundo, porque mesmo que desconfie, mesmo que descubra alguma coisa, ela nunca me denunciaria para as autoridades. Sou o único filho dela, o bebê dela, a luz dos olhos dela. Ela me ama demais. Tenho uma devoção cega e estúpida. Preferiria perder tudo, ficar na rua da amargura, a me ver em apuros ou preso numa cela. Deu um gole longo na bebida, saboreando a impunidade que achava que tinha. Conheço ela melhor que ninguém nesse mundo. Ela é fraca, sempre foi mole e sentimental. Por isso foi tão fácil manipular ela e fazer ela assinar tudo sem ler uma linha sequer. Fraca. Me chamou de fraca. Eu, que trabalhei em 2 empregos pesados, que costurei até minhas mãos ficarem em carne viva e deformadas pela artrite para dar tudo do bom e do melhor para ele. Eu, que fiquei sem comer muitas vezes, fingindo que não tinha fome na hora do jantar, para ele ter o que levar de lanche para a escola e não passar vontade na frente dos colegas. Eu, que costurei vestidos dia e noite, madrugadas adentro, para pagar a faculdade dele e os livros caros de administração. Fraca. Essa palavra ecoava na minha cabeça como um sino quebrado, badalando a morte definitiva do meu amor maternal. Além disso, Mateus acrescentou, limpando a boca com o guardanapo de linho e jogando-o sobre a mesa com desdém total. Ela é velha. Tem 68 anos nas costas. Quanto tempo ela tem de vida útil pela frente? 10 anos, 15 no máximo? Se tiver muita sorte e saúde de ferro, ela não vai gastar esses últimos anos de vida brigando comigo na justiça e em tribunais. Vai aceitar o que aconteceu, vai chorar um pouco pelos cantos e seguir em frente. Sempre foi assim, quieta, boba, passiva, a mãe perfeita que nunca questiona nada e aceita tudo calada para não incomodar. Samantha suspirou com uma satisfação invejosa, balançando a cabeça como se lamentasse a própria sorte com os parentes dela. Quem dera minha família fosse fácil de lidar assim igual a sua. Meu irmão não me deixa em paz, sempre pedindo dinheiro emprestado. É um verdadeiro sanguessuga. Sua mãe, por outro lado, é um amor de pessoa, uma santa. Nunca pede nada, nunca incomoda ninguém. Sempre lá quando você precisa dela, servindo de tapete para a gente pisar. A ironia das palavras dela me fez ranger os dentes com tanta força que minha mandíbula doeu. Sempre lá quando você precisa dela. Sim, sempre lá para ser roubada, enganada, usada e descartada como lixo quando não tem mais utilidade. É por isso que escolhi ela para isso. Mateus disse com uma frieza calculista que me congelou os ossos. Eu sabia desde o começo que ela era o alvo perfeito. Confiava em mim cegamente, sem questionar, sem ler. Tinha uma casa quitada e bem localizada que podia servir de garantia real para o banco. Não entende nada de finanças, taxas de juros ou bancos. Era a vítima ideal, pronta para o abate, sem dentes para morder de volta. Vítima ideal. Foi assim que meu filho me viu e me classificou. Não como a mãe dele, a mulher que deu a vida e a juventude a ele, mas como uma vítima ideal, uma oportunidade de negócio. O garçom se aproximou da mesa deles com o bloco de notas na mão. "Gostariam de pedir sobremesa?" perguntou com a voz educada e profissional de alguém fazendo seu trabalho, sem saber que estava servindo 2 monstros disfarçados de gente de bem. Mateus concordou com um aceno de cabeça. "Sim, por favor. Traz o bolo de chocolate para a gente dividir e 2 cafés expressos." O garçom anotou e se afastou para a cozinha. Tudo tão normal, tão cotidiano, tudo tão comum. Enquanto meu mundo desmoronava e minha casa estava prestes a ser leiloada, eles estavam pedindo sobremesa tranquilamente. Olhei para o relógio no canto da tela do meu celular. Estava gravando há 8 minutos ininterruptos. 8 minutos de uma confissão completa e detalhada. 8 minutos de provas que ninguém, nenhum advogado podia contestar. 8 minutos que iam mudar tudo na minha vida. Mas não podia parar ali. Precisava de mais.
Precisava de cada detalhe sórdido, cada palavra venenosa, cada pedacinho de prova possível para garantir que não teriam escapatória. Samantha se inclinou para a frente na mesa, baixando a voz um pouco, mas não o suficiente para o microfone do meu celular não captar. E o que vai fazer quando ela começar a receber as cartas do banco? Os avisos de pagamento, as cobranças de atraso, tudo isso vai chegar no correio. Ela vai entrar em pânico quando vir o valor. Mateus deu de ombros, indiferente, brincando com o garfo. Deixa entrar em pânico. Deixa ela se desesperar. Até ela entender o que aconteceu, até conseguir raciocinar, a gente já vai estar com o restaurante funcionando e o dinheiro girando alto. Ela não vai conseguir fazer nada. Vai ficar paralisada. O empréstimo está no nome dela, registrado em cartório. As assinaturas são dela. O punho é dela. Mesmo que prove que ajudei com a papelada, não é ilegal um filho ajudar a mãe idosa com formulários de banco. Você é malvado, disse Samantha, rindo baixinho. Mas não foi uma bronca moral. Foi um elogio sincero. Disse isso com um sorriso nos lábios, com admiração nos olhos, como alguém dizendo ao parceiro que ele é bonito, inteligente ou poderoso. Malvado. E ela amava ele por isso. Eram iguais, feitos da mesma matéria podre. Duas cobras enroladas uma na outra num ninho de ambição. O garçom voltou com o bolo e os cafés fumegantes. Colocou tudo na mesa com cuidado. Mateus agradeceu sem realmente olhar para o rosto dele. Pessoas como meu filho nunca enxergam de verdade as pessoas que servem eles. São invisíveis, do mesmo jeito que ele nunca me enxergou de verdade como pessoa, apenas como recurso. Só via o que podia tirar, o que podia usar, o que podia roubar. Samantha pegou o garfo e cortou um pedaço generoso do bolo. Saboreou o chocolate de olhos fechados como se fosse a coisa mais deliciosa e merecida que já tinha provado na vida. Isso é incrível, murmurou de boca cheia. Quando tivermos nosso restaurante, temos que contratar um confeiteiro bom assim para fazer as sobremesas. Nosso restaurante, meu dinheiro, minha destruição transformada no sonho gourmet deles. Mateus concordou, enquanto bebia o café curto. Já tenho tudo planejado na minha cabeça. O cardápio sofisticado, a decoração moderna, até o nome. Vamos chamar de Samanthas em sua homenagem, querida. Vai ser a joia da cidade. Ela bateu palmas animada, com os olhos brilhando como os de uma criança mimada na manhã de Natal. Um restaurante construído sobre as ruínas da minha vida, sobre os tijolos da minha casa, levando o nome da mulher que ajudou a me destruir e riu da minha desgraça. A ironia era tão cruel e perversa que quase me fez rir de histeria ali mesmo. E os funcionários? Samantha perguntou, limpando o chocolate do canto da boca. Precisamos de gente de confiança. Não podemos contratar qualquer um que roube do caixa. Já falei com o Léo, meu amigo do trabalho. Ele tem experiência com restaurante e está querendo mudar de área. Ofereci o cargo de gerente para ele com um bom salário. Também entrei em contato com a Raquel. Lembra dela? A que estudou gastronomia na França. Ela topou ser nossa chefe principal. Mateus falava com tanto entusiasmo, com tanto brilho no olhar, que parecia um empresário honesto e trabalhador discutindo um negócio legítimo, não um ladrão planejando como gastar o dinheiro roubado da própria mãe. Continuei gravando, imóvel como uma estátua, mesmo que cada palavra doesse como uma facada no peito. Meu celular estava gravando há 12 minutos. 12 minutos documentando a maior traição da minha vida. Mas precisava de mais. Precisava ouvir tudo até o fim. Precisava entender completamente o tamanho do buraco que tinham cavado para mim. Estou preocupada com uma coisa, disse Samantha de repente, colocando o garfo no prato com um tinido. O rosto dela mostrou uma marca de preocupação profunda na testa lisa. E se sua mãe realmente não conseguir pagar, perder a casa e o banco, processar ela por fraude ou insolvência? E se acabarmos envolvidos em um processo judicial por tabela? Mateus balançou a cabeça, completamente calmo e seguro de si. Não vamos nos envolver em nada, relaxa. O empréstimo é dela, CPF dela. As dívidas são dela. A gente não existe em papel nenhum, somos fantasmas nesse processo. Fui só quem acompanhou ela ao banco como bom filho. Nada mais. Se alguém perguntar, vou dizer que ela queria o dinheiro para reformar a casa velha ou para fazer uma viagem de cruzeiro pelo mundo. Qualquer desculpa serve. Não tem como ligar a gente a isso juridicamente.
Mas o dinheiro, insistiu ela. Se investigarem a fundo, vão ver que você recebeu 200 mil reais do nada na sua conta. A voz de Samantha soava ansiosa agora. Pela primeira vez, parecia entender que podiam ter cruzado uma linha perigosa e sem volta. O dinheiro foi para uma conta diferente, querida, em outro banco. Uma conta que abri dizendo que era para um projeto de investimento anjo. Tenho todos os documentos falsos prontos para justificar a entrada. Se a Receita ou alguém perguntar, esse dinheiro veio de um empréstimo pessoal que peguei com um investidor privado. Não tem nada a ver com a mãe. Mateus sorriu com a confiança arrogante de quem acha que é mais esperto que o sistema. E que Deus. Fui muito cuidadoso, meticuloso. Não tem como isso respingar na gente. Samantha soltou um suspiro de alívio profundo e comeu outro pedaço de bolo. Você é incrível, amor. Sério. Às vezes me assusta o quanto você é inteligente e frio. Disse como um elogio, mas tinha algo mais na voz dela. Uma pitada de medo instintivo, como se tivesse acabado de perceber, lá no fundo, que se o marido era capaz de fazer isso com a própria mãe que o amava, o que impediria ele de fazer o mesmo com ela um dia se o amor acabasse? Tenho que ser, respondeu Mateus, fechando a cara. Cresci pobre, lembra? Vivendo naquela casa pequena e velha, vendo a mãe costurar até as 2 da manhã para pagar as contas de luz, vendo a gente sem ter nada enquanto os outros meninos tinham tênis de marca e videogames de sobra. Prometi para mim mesmo que quando crescesse, teria tudo o que eles tinham e mais. E agora vou ter, custe o que custar, não importa como ou quem eu tenha que pisar. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago, tirando meu ar. Ele se lembrava daquelas noites intermináveis em que costurei até meus olhos não aguentarem mais abertos, até meus dedos sangrarem nos tecidos ásperos, até minhas costas gritarem de dor crônica. Ele se lembrava do meu sacrifício, e em vez de gratidão, em vez de amor, tinha criado ressentimento. Em vez de valorizar o esforço, tinha cultivado ambição desmedida. Eu tinha me matado de trabalhar para dar uma vida digna a ele. E ele me odiava por termos sido pobres, me culpava pela nossa simplicidade. Não éramos tão pobres assim, disse Samantha, tentando consolar ele. Você teve educação em escola particular, comida boa na mesa, um teto seguro sobre sua cabeça. Tem gente que tem muito menos. Mas não era o suficiente, Mateus rosnou com amargura acumulada de anos. Nunca foi o suficiente para mim. Enquanto meus colegas tinham roupas de marca importadas, eu usava roupas que a mãe costurava com retalhos. Enquanto eles iam de férias para a praia ou para a Disney, eu ficava em casa ajudando ela a pregar botões. Enquanto eles tinham a tecnologia de ponta, computadores novos, eu tinha que esperar anos por um celular usado de segunda mão. A voz dele estava cheia de uma raiva contida e venenosa. Tinha vergonha da minha vida. Tinha vergonha dela, daquela costureira simples. As lágrimas rolaram pelo meu rosto de novo, silenciosas, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de choque ou dor de vítima. Eram lágrimas de entendimento, de clareza. Finalmente entendi quem era meu filho. Ele não tinha me traído por necessidade financeira urgente. Tinha me traído por ressentimento, por vergonha da origem, por aquele ódio silencioso que vinha crescendo nele há anos como um câncer. Enquanto eu achava que estávamos bem, enquanto eu achava que ele me amava. Mas agora tudo vai mudar, continuou Mateus, a voz recuperando aquele tom entusiasmado de vencedor. Vamos ter o restaurante mais bem-sucedido e chique da cidade. Vamos ter dinheiro de sobra. Vamos morar em uma casa grande com piscina. Vamos viajar de primeira classe. Vamos ter tudo o que sempre devíamos ter tido por direito. E ninguém, muito menos minha mãe com aquela vidinha medíocre, vai tirar isso de mim. Samantha levantou a xícara de café num brinde final. A nós, ao nosso futuro brilhante, a fazer o que for preciso para conseguir o que merecemos. Mateus brindou a xícara dele com a dela. O som da cerâmica batendo soou como um sino de funeral nos meus ouvidos, enterrando meu filho para sempre. Estavam brindando a minha ruína como se fosse a maior conquista da vida deles. Quando acha que o primeiro aviso de pagamento do empréstimo vai chegar na casa dela? Perguntou Samantha, com um misto de ansiedade e curiosidade mórbida, girando a taça de vinho vazia entre os dedos bem feitos. Em umas 2 semanas no máximo, respondeu Mateus, checando o relógio de pulso.
aquele relógio caro e elegante que eu tinha dado a ele no último aniversário, parcelando em 12 vezes no meu cartão para ver ele feliz. O banco envia o primeiro aviso oficial 30 dias depois que o empréstimo é aprovado e o dinheiro liberado. Já faz 2 semanas que tiramos o dinheiro e transferimos, então, em mais 2 semanas, ela recebe o primeiro aviso de cobrança pelo correio. E se ela te ligar assustada quando receber a carta? Samantha insistiu, querendo garantir que não havia pontas soltas no plano. Óbvio que ela vai me ligar desesperada, chorando, e eu vou fingir surpresa total do outro lado da linha. Vou dizer, que estranho, mãe. Deve ser algum engano. Deixe eu investigar o que aconteceu. Vou dizer que provavelmente foi um erro do sistema do banco, para ela não se preocupar que eu vou resolver tudo pessoalmente. Vou acalmar ela como sempre fiz. Vou ser o bom filho que resolve os problemas. Mateus sorriu com uma malícia que deformou o rosto dele, tornando-o irreconhecível para mim. Quando ela perceber que não foi um erro, quando a ficha cair, já vai ser tarde demais para fazer qualquer coisa. Você é tão mau, Mateus, disse Samantha, rindo alto e jogando a cabeça para trás. Mas eu adoro isso em você. Sempre tão calculista, tão frio e racional. Por isso casei com você, porque sabia que você ia nos dar a vida que merecemos. O garçom voltou com a conta dentro de uma pequena pasta de couro sintético. Mateus puxou a carteira do bolso, aquela carteira de couro legítimo que eu também tinha dado a ele de presente de Natal, e colocou um cartão de crédito na mesa com um gesto de superioridade. Isso paga nosso futuro, querida, disse ele para Samantha com um sorriso vitorioso. Quando o garçom pegou o cartão para levar até a maquininha, eu reconheci o desenho prateado e o banco emissor. Meu estômago revirou violentamente. Era o meu cartão. O meu cartão de crédito com limite alto que eu guardava para emergências médicas. Aquele que tinha emprestado para ele numa suposta emergência 1 mês atrás, quando ele disse que o carro tinha quebrado na estrada e precisava de um guincho urgente. Eu tinha passado até a senha para ele por telefone, porque confiava nele, porque queria ajudar meu filho em apuros, mas ele nunca me devolveu. Sempre dava uma desculpa que tinha esquecido em casa. Eles não estavam nem pagando aquele almoço de comemoração com o dinheiro deles ou com o dinheiro do empréstimo. Estavam pagando com o meu dinheiro, usando minha senha, gastando o pouco que eu tinha para celebrar a minha própria destruição. Parei a gravação no celular. 16 minutos. 16 minutos de uma confissão completa, detalhada e cruel. 16 minutos de provas indiscutíveis de fraude, estelionato, roubo e conspiração criminosa. Guardei o telefone na bolsa com mãos que, surpreendentemente, já não tremiam mais. A raiva absoluta tinha queimado todo o medo e toda a tristeza. A determinação fria tinha substituído a dor latejante. Eu não era mais a Helena fraca, boba e submissa que eles achavam que conheciam e desprezavam. Sequei minhas lágrimas restantes com um lenço de papel amassado que tirei da bolsa. Arrumei meu cabelo grisalho com as mãos, alinhando os fios. Respirei fundo 3 vezes, enchendo meus pulmões de ar, sentindo o oxigênio alimentar a fúria que crescia dentro de mim, me preparando para o que estava por vir. Eles ainda estavam na mesa deles, rindo, conversando, sem saber da minha presença, sem saber que o mundo perfeito e o castelo de cartas deles estavam prestes a desmoronar. Caminhei em direção à mesa deles com passos lentos, pesados e firmes. Cada passo ecoava nos meus ouvidos como um tambor de guerra anunciando a batalha final. 1, 2, 3, 4. A distância entre a entrada onde eu estava escondida e aquela mesa de canto parecia infinita, como se estivesse andando através de um sonho denso, escuro e pantanoso. Mas não era um sonho. Era a realidade mais brutal e nua que já tinha enfrentado nos meus 68 anos de vida dura. As pessoas nas mesas próximas continuavam comendo, conversando sobre amenidades, rindo de piadas. Ninguém notou o drama shakespeariano que estava prestes a acontecer ali. Ninguém viu a velha senhora caminhando em direção ao filho com o coração despedaçado em uma mão e as provas do crime na outra. Para eles, era só mais uma terça-feira comum em um restaurante qualquer do centro da cidade. 5 passos, 6 passos, 7 passos. Estava perto o suficiente para ver os detalhes sórdidos da cena. O prato de Mateus quase vazio, só com algumas migalhas do bolo que ele devorou.
a taça de vinho de Samantha com uma marca de batom vermelho vivo na borda de cristal. A conta na mesa paga com meu cartão de crédito roubado e minha senha traída. Tudo tão normal na superfície, tudo tão obsceno e podre por dentro. Mateus estava dizendo alguma coisa para Samantha em voz baixa, inclinando-se sobre a mesa. Ela estava rindo, cobrindo a boca com a mão bem cuidada, como as mulheres fazem quando querem parecer discretas e elegantes, mas não são. Nenhum dos dois olhou para a entrada ou para o corredor. Nenhum dos dois esperava me ver ali, naquele lugar, naquele horário. Por que esperariam? Eu era previsível na cabeça deles. Eu era controlável, uma peça de xadrez que não se move sozinha. Eu nunca surpreenderia ele. 8 passos, 9 passos, 10 passos. Cheguei na mesa deles e parei bem ao lado, em pé, em silêncio absoluto, projetando minha sombra sobre a toalha branca. Por um momento eterno, nenhum dos dois me viu. Ainda estavam na bolha deles de cumplicidade, luxúria e planos malignos. Mas então Samantha olhou para cima, provavelmente para chamar o garçom e pedir mais alguma coisa, e os olhos dela encontraram os meus. Vi a alma dela sair do corpo. Vi ela ficar pálida como um fantasma instantaneamente. A boca dela caiu um pouco, formando um pequeno círculo de surpresa muda. A mão dela, segurando o guardanapo de pano, congelou no ar, suspensa. Mateus, sussurrou ela, mas nenhum som saiu da garganta dela, apenas um sopro de ar. Só moveu os lábios secos. Meu filho seguiu o olhar aterrorizado dela, e quando virou o pescoço e me viu parada ali como uma estátua de julgamento, o rosto dele mudou completamente. A cor sumiu das bochechas dele, como se alguém tivesse aberto uma torneira e deixado todo o sangue escorrer para o chão. Os olhos dele, que momentos antes brilhavam com maldade, arrogância e satisfação, agora estavam arregalados como pratos, cheios de puro pânico animal. O garfo que segurava caiu no prato de porcelana com um barulho metálico agudo que ecoou no silêncio repentino e pesado que nos envolveu, cortando o ar como uma lâmina. Mãe! A voz dele saiu estrangulada, rouca, quase um sussurro que mal consegui ouvir no meio do silêncio tenso. O quê? O que você está fazendo aqui? Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar, deixei o ar ficar denso e irrespirável entre nós. Ainda não. Deixei o silêncio se esticar como um elástico prestes a arrebentar, pesado, sufocante. Deixei o medo crescer nos olhos deles, dilatando as pupilas até ficarem pretas. Deixei ele entender devagar, processando a informação que o mundo dele, aquele castelo de areia que construiu sobre a minha dor, tinha acabado de mudar para sempre. As mesas próximas começaram a notar a tensão elétrica no ar. As conversas diminuíram de volume. Os talheres pararam de bater nos pratos. As pessoas viraram os pescoços para olhar para nós com curiosidade mórbida, sentindo que algo grave estava acontecendo ali. Tirei meu celular da bolsa com movimentos propositalmente lentos, calculados, teatrais. Mateus seguiu o movimento da minha mão com os olhos arregalados, como um animal hipnotizado por uma cobra venenosa, sem conseguir desviar o olhar. Samantha tinha parado de respirar. Estava roxa. Eu podia ver o peito dela congelado naquele momento de entendimento terrível, o ar preso nos pulmões. Segurei o telefone na frente dos olhos do meu filho, bem na altura do rosto dele, para que não houvesse dúvida. A tela iluminada mostrava o aplicativo de gravação ainda aberto e rodando. O tempo marcava 16 minutos e 42 segundos. Mateus olhou para a tela brilhante, leu os números, depois olhou para mim, depois de volta para a tela, num ciclo de descrença e horror. Vi o momento exato em que ele entendeu, o momento em que a sinapse aconteceu no cérebro dele, o momento em que a realidade atingiu ele como uma marretada de ferro na testa. Eu gravei tudo. 3 palavras. Apenas 3 palavras simples e diretas, mas foram suficientes para destruir o mundo inteiro dele, para apagar aquele sorriso arrogante e vencedor, para acabar com os planos de grandeza, para mostrar a ele que a mãe velha, fraca e ultrapassada dele, não era tão estúpida quanto ele pensava. O silêncio que seguiu foi absoluto, sepulcral. O restaurante inteiro parecia ter deixado de existir ao nosso redor. Não tinha barulho de talheres, nem conversas paralelas, nem música de fundo. Só nós 3 existíamos naquele momento,
congelados no tempo, numa bolha de tensão insuportável. Mateus e eu nos olhamos nos olhos profundamente. Ele com terror puro, tremendo visivelmente. Eu com uma frieza gelada que nem sabia que possuía. Uma calma que vinha da certeza da justiça e da razão. Mãe, eu posso explicar. A voz dele estava tremendo agora, falhando, oscilando entre o agudo e o grave. As mãos dele estavam tremendo sobre a toalha de mesa branca. O corpo todo dele tremia como se estivesse com febre alta. O homem confiante e arrogante que estava falando em me deixar sem teto 5 minutos atrás tinha desaparecido, evaporado no ar. No lugar dele estava uma criança assustada, um menino pego com a mão no pote de biscoitos, mas que tinha acabado de fazer algo muito mais terrível do que roubar um doce. Você não precisa explicar nada, eu disse com uma voz que não reconheci como minha, uma voz de aço temperado na dor. Estava calma demais, fria demais, controlada demais, sem nenhuma emoção visível para ele ver. Eu ouvi tudo, cada palavra venenosa, cada risada debochada, cada detalhe sórdido de como você planeja me destruir e me jogar na rua da amargura. Coloquei o telefone na mesa com um baque suave, bem entre o prato vazio dele e a taça de vinho da Samantha. 16 minutos de confissão gravada. 16 minutos onde você admite fraude bancária, falsificação de documentos públicos, roubo qualificado, onde você descreve exatamente, passo a passo, como me enganou para assinar um empréstimo de R$200 mil que você ia usar para seu benefício próprio. Samantha fez um som engasgado, um soluço preso na garganta, os olhos dela cheios de lágrimas, mas eu sabia que não eram lágrimas de remorso ou arrependimento verdadeiro. Eram lágrimas de medo egoísta. Medo das consequências legais, medo de perder tudo o que tinham planejado roubar. Não tinha nenhuma pitada de culpa no rosto dela, só terror de ser descoberta e punida. Mãe, por favor. Mateus estendeu a mão para mim através da mesa, tentando pegar minha mão, mas eu me afastei num reflexo rápido antes que ele pudesse me tocar. Eu não queria o toque dele. Me dava nojo físico. Não queria nada dele. Deixa eu explicar, mãe. Não é o que parece. Eu ia te pagar de volta, eu juro por Deus. Eu ia. Deixar o banco tomar minha casa? Minha voz subiu 1/8, cortando a desculpa esfarrapada dele como uma navalha. As pessoas nas mesas próximas estavam nos olhando abertamente agora, sem disfarçar a curiosidade. Me mandar para um abrigo da prefeitura? Rir de mim pelas costas enquanto eu tentava entender o que aconteceu e por que estava sendo despejada do meu lar? Eu ouvi você, Mateus. Eu ouvi cada palavra com meus próprios ouvidos. Não tente mentir para mim agora. Não insulte minha inteligência mais uma vez. Ele fechou a boca, engolindo em seco. Ele não tinha resposta. O que ele podia dizer contra a verdade nua e crua? Eu tinha encurralado ele completamente contra a parede. Não tinha desculpa possível. Não tinha argumento lógico. Não tinha como negar o que ele tinha feito quando estava tudo gravado no meu telefone, na própria voz dele. Você disse que eu era fraca, continuei. E minha voz quebrou um pouco nessa palavra, embargada pela dor da traição profunda, que eu era fácil de manipular como uma marionete velha, que eu confiava em você como uma idiota, uma velha boba e senil. Você estava certo, Mateus. Eu fui uma idiota completa, uma idiota por criar você sozinha com tanto sacrifício depois que seu pai morreu. Uma idiota por trabalhar em 2 turnos, até minhas mãos ficarem em carne viva para você ter uma educação de qualidade e não passar fome. Uma idiota por te dar tudo o que eu tinha e mais do que eu podia. Uma idiota por te amar incondicionalmente acima de tudo e de todos. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos de novo, quentes, mas não as enxuguei dessa vez. Deixei ele ver. Deixei ele ver a dor profunda que ele tinha me causado. Você disse que tinha vergonha de mim, Mateus. Que tinha vergonha que eu costurava suas roupas com retalhos para você andar vestido. Que tinha vergonha da nossa pobreza digna. Minha voz estava tremendo agora, vibrando com a intensidade da mágoa acumulada. Sabe do que eu tenho vergonha agora, Mateus? De ter criado você. De ter colocado no mundo e criado um monstro tão egoísta, tão cruel, tão sem coração que é capaz de roubar da própria mãe idosa e rir enquanto planeja deixar ela na rua da amargura sem teto sobre a cabeça. Eu não ia deixar você na rua, mãe, ele sussurrou, tentando manter a mentira viva, desesperado.
Mas mesmo agora, encurralado e desmascarado, ele continuava mentindo na minha cara sem pudor. Eu ia. Cala a boca! Meu grito explodiu e ecoou pelo restaurante inteiro, fazendo os vidros das janelas vibrarem. Várias pessoas pularam nas cadeiras de susto. O garçom que estava vindo em nossa direção com uma garrafa de água parou na hora, congelado no meio do caminho com os olhos arregalados. Não quero ouvir mais nenhuma mentira saindo da sua boca imunda. Já ouvi o suficiente por uma vida inteira. Ouvi como você planejou usar minha casa, meu único bem, como garantia de risco. Como você ia deixar o banco tirar ela de mim sem dó nem piedade. Como você não se importava onde eu ia parar, se num abrigo sujo ou debaixo da ponte. Está tudo gravado, Mateus. Cada mentira, cada plano sujo, tudo. Peguei meu telefone da mesa com firmeza e coloquei de volta na bolsa, protegendo a prova do crime. Vou para a delegacia de polícia agora mesmo. Vou ao banco denunciar a fraude e falar com o gerente. Vou levar essa gravação para todo lugar que precisar, para cada autoridade competente dessa cidade. E vou garantir, com todas as minhas forças, que você pague caro pelo que fez comigo. Minha voz estava firme agora, sólida como rocha, sem tremor, sem dúvida, sem hesitação. Você achou que eu era velha demais, estúpida demais, fraca demais para me defender. Você me subestimou, meu filho. Você estava redondamente errado. Mateus levantou tão bruscamente da cadeira que ela caiu para trás com um estrondo alto, batendo no chão de madeira e chamando ainda mais atenção. Você não pode fazer isso, mãe. Eu sou seu filho. A voz dele estava desesperada, aguda, quase histérica. Um grito de quem vê o abismo se abrindo sob os pés. Você não pode me denunciar para a polícia. Pensa no que isso vai fazer com a nossa família, com o nosso nome. Nossa família. Soltei uma risada amarga, seca, sem humor, que surpreendeu até a mim mesma pela dureza e pelo escárnio. Você destruiu nossa família no momento em que decidiu me roubar e me trair pelas costas. No momento em que sentou nessa mesa e riu de mim com essa mulher enquanto gastavam meu dinheiro. Não existe mais família, Mateus. Acabou. Só existe um ladrão vulgar e a vítima dele. Samantha finalmente encontrou a voz dela, trêmula e chorosa, tentando apelar para minha emoção. Helena, por favor, você tem que entender o nosso lado. A gente precisava desse dinheiro urgentemente. O Mateus tem dívidas de jogo e de cartão que você não sabe. O banco ia tomar nosso apartamento, íamos ficar sem nada na rua. A gente não tinha outra escolha, foi desespero puro. As palavras dela saíram atropeladas, desesperadas, procurando qualquer pingo de compaixão em mim, tentando justificar o injustificável. Dívidas? Olhei para ela sem acreditar na audácia e na cara de pau. Você está me dizendo na minha cara que, além de me roubar para abrir o restaurante de luxo de vocês também têm dívidas ocultas que não me contaram? E você acha, sinceramente, que isso torna o que vocês fizeram certo? Que roubar a mãe dele é a solução honrosa para os erros financeiros de vocês? A gente ia te pagar de volta, eu juro pela minha vida. Mateus gritou, atraindo mais olhares reprovadores e murmúrios dos outros clientes. O gerente do restaurante, um homem alto de terno escuro, estava começando a vir na nossa direção com passos rápidos e preocupados, antevendo confusão. Assim que o restaurante estivesse funcionando e dando lucro, a gente ia quitar o empréstimo integralmente. Você não ia perder nada, mãe. Era só um empréstimo temporário. Mentira! Minha voz cortou o ar como uma faca afiada, silenciando ele imediatamente. Eu ouvi você dizer exatamente o contrário há 10 minutos. Você disse com todas as letras que ia deixar o banco tomar a casa, que a alienação fiduciária era rápida e eficiente, que ia me mandar para um abrigo público qualquer, que eu já tinha vivido minha vida e não precisava de mais nada. Não inventa histórias agora para tentar se salvar, Mateus. É tarde demais para isso. O gerente chegou na nossa mesa, visivelmente desconfortável com o escândalo público. Com licença, senhores. Tem algum problema aqui? Vocês estão gritando e incomodando os outros clientes do estabelecimento. Não tem problema nenhum, eu disse, virando para ele calmamente, ajeitando minha postura e minha bolsa. Estou indo embora agora mesmo. Mas talvez o senhor queira saber que esses 2 clientes, meu filho e a esposa, acabaram de confessar um crime de estelionato de R$ 200.000 enquanto comiam no seu estabelecimento e bebiam o seu vinho caro.
Tenho tudo gravado no meu celular. Mostrei meu aparelho rapidamente para dar credibilidade às minhas palavras. A Polícia Civil provavelmente vai querer falar com o senhor mais tarde para confirmar que eles estavam aqui e pedir as imagens das câmeras de segurança interna. Os olhos do gerente se arregalaram de surpresa e choque genuíno. Ele olhou para Mateus, que estava pálido e suando frio, e para Samantha, que chorava copiosamente borrando a maquiagem. Depois voltou o olhar para mim com respeito. Vou chamar a segurança se for necessário, senhora. Não será necessário, respondi com dignidade, pegando minha bolsa com firmeza. Eles ficam com a conta. Eu vou embora. Mas a gente vai se ver de novo muito em breve, Mateus. No tribunal, diante de um juiz. Olhei para o meu filho uma última vez, esse homem que um dia foi meu bebê, meu menino que eu carreguei no colo e protegi de todo o mal, meu orgulho. Agora eu só via um estranho, um criminoso, alguém que tinha matado meu filho com as próprias ações egoístas e cruéis. Mãe, por favor, não faz isso, Mateus implorou, e lágrimas grossas escorriam pelo rosto dele agora, borrando a imagem de homem de sucesso que ele tanto prezava. Mas não me comoveram nem um pouco. Eram lágrimas de pena de si mesmo, lágrimas de quem foi pego com a boca na botija, não de remorso verdadeiro pelo que fez. Pensa em tudo que a gente passou junto, mãe. Em tudo que eu significo para você. Você não pode destruir minha vida assim, por um erro. Você destruiu a minha primeiro, Mateus, eu disse simplesmente, com uma calma assustadora que vinha da certeza de não ter mais nada a perder. Agora você vai enfrentar as consequências de homem. Virei as costas para sair, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, como se tivesse largado uma cruz que carregava há meses. Mas antes de dar um passo, olhei para trás por cima do ombro, lembrando de mais um detalhe prático. Ah, e aquele cartão de crédito com que você pagou o almoço? É meu. Vou dar queixa de roubo agora mesmo e dizer que você usou minha senha sem autorização. Então, aproveite bem a sobremesa, porque esse vai ser seu último almoço caro por um bom tempo. Caminhei em direção à saída do restaurante de cabeça erguida, sem olhar para os lados, ignorando os sussurros. Cada par de olhos no lugar estava cravado em mim, mas eu não me importava mais com a opinião alheia. Eu tinha passado de vítima indefesa a estar no controle do meu destino. Empurrei a porta de vidro pesada e saí para a rua movimentada do centro. O sol do meio-dia me cegou por um momento, brilhante e forte, contrastando com a escuridão que eu sentia por dentro. O ar fresco, misturado com a fumaça dos carros e o barulho da cidade, encheu meus pulmões e pela primeira vez em meses, desde que assinei aqueles papéis malditos no banco, sem saber o que estava fazendo, me senti viva de verdade, dona de mim. Tirei meu telefone da bolsa novamente e procurei nos contatos com dedos firmes. Eduardo, meu amigo de vida toda. Ele tinha sido um advogado criminalista brilhante antes de se aposentar. Ele saberia exatamente o que fazer, cada passo legal a tomar. Disquei o número dele com dedos que já não tremiam. Cada movimento era deliberado, calculado, forte. O telefone chamou 2 vezes. Helena, a voz rouca e familiar de Eduardo, soou surpresa do outro lado. Eu não ligava para ele com muita frequência, apenas em aniversários ou datas festivas. Que surpresa boa! Como você está, minha querida? Eduardo, preciso da sua ajuda, eu disse, cortando as amenidades e indo direto ao ponto. É urgente, é caso de polícia. Minha voz quebrou um pouco nessa hora, traindo minha força. Agora que eu estava longe do olhar tóxico de Mateus, agora que a adrenalina do confronto estava começando a baixar, a dor aguda da perda de um filho estava começando a voltar com força total. O que houve? A voz dele mudou instantaneamente para o tom profissional e alerta. Meu filho Mateus me roubou. Ele fez um empréstimo no meu nome de R$200 mil sem eu saber, dando minha casa como garantia de alienação fiduciária. E eu tenho uma gravação dele confessando tudo num restaurante aqui no centro. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Um silêncio de choque e processamento. Então Eduardo falou, a voz de advogado dele assumindo o controle total da situação. Onde você está agora, Helena? Na frente de um restaurante no centro, na calçada, acabei de confrontar ele e saí. Helena, me escuta com atenção absoluta. Não apaga essa gravação por nada nesse mundo. Não mostra para mais ninguém agora.
Não fala sobre isso com mais ninguém até a gente se encontrar pessoalmente. Você pode vir para minha casa agora? Eu moro no mesmo lugar de sempre. Sim, posso pegar um táxi aqui na avenida. Perfeito. Vem imediatamente, não pare em lugar nenhum. Vamos resolver isso hoje mesmo. O que seu filho fez é estelionato, falsificação de documentos, violência patrimonial contra idoso e apropriação indébita. São crimes graves, Helena. Muito graves. Mas precisamos agir rápido e fazer tudo dentro da lei. Ele fez uma pausa dramática, respirando fundo. Helena, você tem certeza absoluta que quer fazer isso? Ele é seu filho, é sangue do seu sangue. Uma vez que a gente começar esse inquérito policial, não tem volta, não tem como desfazer depois que o Estado assumir. Pensei na risada cruel de Mateus, na Samantha brindando com meu dinheiro roubado, nos planos frios deles de me deixar sem teto num abrigo público, em como me chamaram de fraca, velha, inútil e idiota, em como tinham destruído qualquer amor que eu já senti por eles. Tenho certeza absoluta, Eduardo, respondi sem piscar, com o coração gelado. Não tem volta, ele garantiu isso quando riu da minha desgraça. Entendido. Vou ficar te esperando no portão. E Helena, sinto muito, minha amiga. Sei como isso deve ser difícil para um coração de mãe. Desliguei e levantei a mão para chamar um táxi que passava vazio. Um carro branco parou quase imediatamente. Dei o endereço da casa de Eduardo e entrei no banco de trás, desabando no estofado e sentindo o cansaço bater. O motorista me olhou pelo espelho retrovisor com curiosidade respeitosa. Ele provavelmente viu uma senhora idosa, bem vestida, com olhos vermelhos, maquiagem borrada de choro, mas com uma expressão de determinação de ferro no rosto. A viagem até a casa de Eduardo levou 20 minutos por causa do trânsito intenso. 20 minutos em que revivi cada momento naquela mesa de restaurante como um filme de terror repetitivo. Cada palavra venenosa que eu tinha ouvido. Cada mentira que eu tinha acreditado por 6 meses. Cada assinatura que eu tinha colocado naqueles papéis do banco, acreditando que era para o meu bem. Tudo fazia sentido agora. Cada peça se encaixava perfeitamente. As perguntas estranhas de Lia, a moça do caixa, o olhar de pena dela que eu não compreendi na época. Ela sabia. Ela viu o golpe acontecendo na frente dela. Ela provavelmente tentou me avisar com o olhar. E eu, cega de amor materno e confiança, não ouvi e não vi os sinais óbvios. Quando o táxi parou na frente da casa de Eduardo, ele já estava me esperando na porta, ansioso, olhando para a rua. Eduardo tinha 72 anos, cabelo completamente branco, mas os olhos dele ainda eram afiados, olhos penetrantes de advogado que já viu de tudo nessa vida e não se surpreende com a maldade humana. Ele abriu a porta do táxi para mim e me ajudou a sair com gentileza. Me abraçou forte assim que pisei na calçada, um abraço de proteção e solidariedade. Entras, Helena. Vamos resolver isso agora. A casa dele cheirava a café fresco e livros velhos, um cheiro que me acalmava e me trazia memórias de tempos mais simples. Ele me levou para o escritório nos fundos, um quarto cheio de prateleiras com códigos de leis e documentos legais empilhados até o teto. Sentei num sofá de couro gasto e confortável enquanto ele ia até a cozinha. Quando voltou com 2 xícaras fumegantes, sentou na minha frente numa poltrona de leitura e pegou um bloco de notas amarelo e uma caneta. Me conta tudo do começo, Helena, disse ele, sério e focado. Não pule nenhum detalhe, por menor que seja, tudo importa para o processo. E eu contei tudo. Despejei toda a história sem filtros, desde a primeira vez que o Mateus pediu para eu ir ao banco e ao cartório, até o momento exato em que apertei o botão de parar a gravação no restaurante. Eduardo tomou notas rápidas, fez perguntas pontuais sobre datas e valores, o rosto ficando mais sério e sombrio a cada minuto que passava. Eduardo ouviu minha história toda sem interromper uma única vez. Apenas o som rítmico da caneta arranhando o papel do bloco amarelo quebrava o silêncio pesado da sala. Ele só fazia anotações ocasionais, rápidas e precisas, o rosto ficando mais grave e fechado a cada detalhe sórdido que eu contava. Quando terminei de falar, sentindo minha garganta seca e o peito vazio, ele tirou os óculos de leitura devagar e esfregou os olhos com cansaço, como se o peso da maldade humana o tivesse atingido fisicamente. Helena, isso é sério, disse ele, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me assustou. Muito sério.
seu filho cometeu múltiplos crimes previstos no Código Penal: estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e violência patrimonial contra a pessoa idosa. Estamos falando de uma pena somada que pode levar ele para a cadeia por muitos anos. Mas eu tenho um caso sólido, Eduardo? Perguntei, segurando minha xícara de café com as duas mãos para tentar parar o tremor que voltava. Eu assinei os papéis no banco e no cartório. Ele está certo nisso. A assinatura é minha. Sua assinatura está em todos os documentos que você assinou sob falsos pretextos, induzida ao erro. Eduardo respondeu firme, inclinando-se para a frente. Ele te disse explicitamente que eram papéis para melhorar sua aposentadoria, não para pegar um empréstimo de R$ 200.000, dando sua única casa em garantia de alienação fiduciária. Isso é a definição clássica de estelionato. Além disso, temos algo muito melhor e mais poderoso do que qualquer documento: a confissão gravada dele. Ele apontou para a minha bolsa. Essa gravação é ouro puro, Helena. Nela, ele admite tudo com a própria voz: o engano premeditado, o plano de usar o dinheiro para ele, as intenções de deixar o banco tomar a casa. Um delegado de polícia adoraria ter uma prova tão clara e irrefutável assim caindo no colo dele. Senti um pequeno nó de alívio se desfazer no meu peito, me permitindo respirar um pouco melhor. Então, o que a gente faz agora? Perguntei. Primeiro, vamos fazer várias cópias de segurança dessa gravação agora mesmo. Uma você guarda no seu celular bloqueado com senha. Outra a gente sobe para a nuvem na internet e eu vou guardar uma num pendrive criptografado aqui no meu cofre. Não podemos arriscar perder essa prova por nada. Se seu celular quebrar ou for roubado, temos que ter backup. Eduardo levantou com agilidade e foi até a mesa dele, ligando o computador. Segundo, amanhã de manhã bem cedo, assim que abrir, vamos ao banco falar com o gerente geral. Precisamos denunciar a fraude e o uso indevido da sua conta imediatamente. O banco tem protocolos de segurança para esses casos e pode bloquear os fundos. E se não acreditarem em mim? Minha voz soou pequena, assustada como a de uma menina. A coragem leoa que tinha sentido no restaurante estava começando a sumir, substituída por medo e incerteza sobre o futuro. Vão acreditar em você, Eduardo me garantiu com um sorriso confiante. Você tem a gravação. Você tem sua idade, o que trabalha a seu favor no Estatuto do Idoso, porque é mais fácil provar que foi manipulada emocionalmente. E temos o fato contábil de que você não tocou em um centavo desse dinheiro para uso pessoal. O dinheiro todo foi transferido direto para a conta de Mateus ou para gastos dele. O padrão do golpe é claro como água. Ele voltou com um pendrive preto na mão. Me dá a gravação. Vou salvar agora mesmo no meu sistema. Entreguei meu celular com as mãos trêmulas. Eduardo conectou o cabo e transferiu o arquivo de áudio. Enquanto esperávamos a barra de progresso encher, ele perguntou: Você tem todos os papéis que assinou no banco guardados em casa? Mateus pegou as cópias. Respondi, sentindo raiva de mim mesma. Ele disse que precisava delas para o processo no INSS e levou tudo. Claro que precisava, para esconder as provas de você, Eduardo resmungou com nojo. Mas o banco tem tudo arquivado digitalmente. Amanhã, vamos pedir a segunda via de todos os documentos relacionados a esse empréstimo. Também vamos pedir as imagens das câmeras de segurança do banco das datas que você foi lá, se ainda tiverem. Precisamos provar visualmente que Mateus estava presente em todas as ocasiões ao seu lado, que ele dirigiu o processo todo e falava por você. Lia, eu disse de repente, lembrando da moça. A caixa do banco, a Lia, nos atendeu todas as vezes. Ela deve lembrar da gente. Ela viu tudo. Viu que eu estava confusa. Eduardo anotou o nome no bloco rapidamente. Perfeito. Lia será uma testemunha-chave nesse inquérito. Se ela testemunhar oficialmente que seu filho comandou todo o processo, que você parecia confusa e hesitante, que ele respondeu todas as perguntas difíceis por você, isso fortalece o caso enormemente perante o juiz. Ele terminou de copiar o arquivo, ejetou o pendrive e me devolveu o celular. Agora, Helena, uma coisa muito importante e urgente. Mateus tem a chave da sua casa? A pergunta me pegou de surpresa. Um soco no estômago. Sim, ele tem uma cópia da chave da frente e do portão. Troque as fechaduras hoje, agora mesmo. Liga para um chaveiro de emergência.
O tom de Eduardo era urgente, quase uma ordem. Mateus está desesperado, Helena. Pessoas desesperadas e encurraladas fazem coisas imprevisíveis e perigosas. Ele pode tentar entrar na sua casa enquanto você dorme para procurar documentos, para pegar seu telefone e apagar a gravação, qualquer coisa que possa usar a favor dele ou para destruir provas. Um calafrio gelado correu pela minha espinha. Eu nunca tive medo físico do meu próprio filho, mas agora, pensando no olhar dele no restaurante, eu não sabia mais do que ele era capaz. Você realmente acha que ele faria isso, invadir minha casa? Helena, o homem roubou R$ 200.000 de você friamente, planejando te deixar sem teto e rindo disso. Sim, eu acho que ele é capaz disso, e muito mais se sentir que vai ser preso. Eduardo pegou o telefone dele. Tenho o número de um chaveiro de confiança que atende 24 horas, o Miguel. Vou ligar para ele agora mesmo. Ele vai cobrar extra pelo serviço de emergência no fim do dia, mas vale a pena pela sua segurança. Enquanto Eduardo fazia a ligação falando rápido, fiquei sentada naquele sofá processando tudo. Minha vida tinha mudado completamente em poucas horas, virado de cabeça para baixo. Hoje de manhã, tinha acordado como sempre, preocupada com minha costura atrasada, pensando no que cozinhar para o jantar, sentindo falta do meu filho que não me visitava. Agora estava na casa de um advogado criminalista, planejando como colocar esse mesmo filho na cadeia para me proteger. Eduardo terminou a ligação e virou para mim. O Miguel pode estar na sua casa em 2 horas. Eu vou com você até lá. Não quero que fique sozinha em casa esperando ele enquanto trocam as fechaduras, caso o Mateus apareça lá querendo conversar ou forçar a entrada. Sentou na minha frente de novo, cruzando as pernas. Agora, preciso te perguntar uma coisa difícil, Helena. Você está realmente preparada para as consequências emocionais e sociais disso? Se seguirmos em frente com a denúncia, Mateus será investigado. Vai enfrentar inquérito policial pesado. Pode ter a prisão preventiva decretada. A reputação dele será destruída na cidade. Provavelmente vai perder o emprego quando descobrirem. O casamento dele com a Samantha, que já é por interesse, pode não sobreviver à falta de dinheiro e à pressão. Você está pronta para ver seu filho atrás das grades? Fechei os olhos com força. Vi o rosto de Mateus bebê sorrindo no berço. Vi ele criança correndo no quintal. Vi ele quando se formou na faculdade jogando o capelo para o alto. Mas então, sobrepondo tudo isso, vi o rosto dele naquela mesa de restaurante, rindo com escárnio enquanto planejava minha destruição total. Ouvi a voz dele me chamando de fraca, velha e idiota inútil. Lembrei de como disse que tinha vergonha de mim, da minha profissão, da minha vida. A resposta foi clara como cristal. Estou pronta, Eduardo, disse, abrindo os olhos e encarando ele. Ele tomou a decisão dele quando decidiu me roubar e me trair. Estou tomando a minha agora. Não vou proteger ele das consequências das ações criminosas dele só porque ele saiu do meu ventre. É exatamente isso que ele espera de mim. Que meu amor de mãe me faça fraca e permissiva. Mas eu não sou fraca. Não mais. Eduardo concordou com a cabeça em aprovação silenciosa. Ótimo. Então começamos a guerra amanhã. Vamos ao banco às 10 da manhã quando abrir. Depois disso, vamos direto à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência detalhado. Com as provas que temos, o delegado vai agir rápido. Provavelmente vão pedir a prisão preventiva dele em questão de dias, para garantir a ordem pública e a instrução criminal. E o dinheiro? Perguntei, a preocupação prática batendo. Tem algum jeito de recuperar os 200.000? Ou perdi tudo? Parcialmente, Eduardo respondeu, sendo realista. Seu filho já gastou 50.000 no depósito do novo ponto comercial. Esse dinheiro provavelmente está perdido, ou vai demorar para reaver. Embora a gente possa tentar recuperar do dono do imóvel judicialmente, se ficar provado que ele sabia da fraude. Mas é complicado e demorado. Os outros 150.000, se ainda estiverem na conta dele intactos, podem ser bloqueados judicialmente amanhã mesmo. Também vamos entrar com uma ação para anular o contrato de empréstimo, alegando vício de consentimento e fraude. O banco vai brigar no começo para não perder o dinheiro, mas com as provas que temos e o escândalo que podemos fazer na mídia, eles vão ter que ceder e cancelar a dívida. Quanto tempo tudo isso vai levar? Meses? Talvez 1 ano ou mais? Processos legais no Brasil são lentos, Helena, você sabe. Eduardo colocou a mão no meu ombro com carinho. Mas nós vamos ganhar. Disso não tenho dúvida nenhuma.
A prova é clara demais. Seu filho se condenou com as próprias palavras gravadas. Passamos a hora seguinte revisando cada detalhe, cada documento que eu pudesse ter guardado em casa, cada interação estranha com o Mateus nos últimos meses que pudesse ser relevante para o inquérito. Eduardo tomou notas meticulosas, construindo o caso peça por peça como um arquiteto. Quando terminamos, ele tinha 4 páginas cheias de informações cruciais. Mais uma coisa, Eduardo disse enquanto guardava o bloco de notas na gaveta. Mateus vai tentar entrar em contato com você assim que o pânico bater. Ele vai ligar sem parar. Vai mandar mensagem no WhatsApp. Provavelmente vai na porta da sua casa chorar. Vai tentar te manipular emocionalmente para você não seguir em frente com a denúncia. Vai chorar lágrimas de crocodilo. Vai implorar pelo amor de Deus. Vai prometer te pagar de volta em dobro. Vai dizer que foi um erro, que sente muito, que ama a mamãe. Não acredite em uma palavra disso, Helena. É tudo teatro de um sociopata acuado. Não vou, prometi. Embora uma parte de mim, aquela parte materna biológica que nunca morre completamente, doesse fisicamente só de pensar em rejeitar meu filho se ele viesse se humilhar pedindo perdão. E não fale com ele, sob hipótese alguma sem eu estar presente, continuou Eduardo, severo. Nada do que ele disser pode te ajudar, mas ele pode tentar gravar você ou fazer você dizer algo que ajude a defesa dele. Se ele entrar em contato, não atenda o telefone. Se ele aparecer na sua casa, não abra a porta e não deixe entrar. Me liga imediatamente e liga para a polícia 190 se ele forçar. Entendido? Entendido, confirmei. Eduardo olhou para o relógio de pulso com um suspiro. O Miguel deve estar encostando o carro na sua porta daqui a pouco. Vamos indo para não deixar ele esperando na rua. Ele levantou da poltrona com um gemido leve de idade nas juntas, pegou as chaves do carro em cima da mesa e me guiou até a saída. A viagem de volta para minha casa foi mergulhada num silêncio profundo e reflexivo. Eduardo dirigia com atenção enquanto eu olhava pela janela do passageiro, vendo as ruas familiares do meu bairro passarem como um borrão cinza. A padaria da esquina, a banca de jornal, a praça onde levei Mateus para brincar tantas vezes. Tudo parecia igual a sempre por fora. O mundo não tinha mudado, mas eu tinha mudado completamente por dentro. Eu não era mais a mesma Helena ingênua que tinha saído de manhã para almoçar um bife na promoção. Quando o carro parou na frente do meu portão, o chaveiro já estava esperando encostado numa picape branca com escada no teto. Era um rapaz jovem chamado Miguel, vestindo um macacão azul manchado de graxa, segurando uma caixa de ferramentas pesada e com uma atitude profissional de quem não faz perguntas. "A senhora que precisa trocar o segredo das portas?" ele perguntou, tirando um boné para cumprimentar. "Sim", Eduardo respondeu por mim, tomando a frente da situação. "Precisamos trocar todas as fechaduras da casa, Miguel. Porta da frente, porta dos fundos da cozinha, portão lateral, qualquer entrada que tenha chave. Quero o segredo mais seguro que você tiver aí na maleta." Miguel assobiou baixo, inspecionando as portas com um olhar técnico. "Vou ter que trocar o miolo de tudo, doutor. Vai dar um trabalhinho, mas fica garantido. Tenho que buscar uns materiais extras na picape. Volto em 30 segundos. Ele foi até o carro dele, deixando a gente esperando na entrada da minha própria casa, como se fôssemos visitas estranhas. Eduardo e eu entramos na sala. A casa parecia diferente agora. Fria, vazia, hostil, como se o próprio ar tivesse mudado de densidade. Olhei para as fotografias emolduradas na parede do corredor, aquele santuário que eu mantinha com tanto carinho. Mateus na formatura do ensino médio, sorrindo muito com a beca alugada. Mateus no casamento, elegante no terno preto, com Samantha do lado segurando o buquê. Mateus criança me abraçando, com aqueles bracinhos gordinhos no Dia das Mães. Todas aquelas imagens felizes agora pareciam mentiras, memórias contaminadas e envenenadas pelo que eu tinha descoberto hoje. Pareciam zombar da minha cegueira. "Quer que eu tire elas da parede, Helena?" Eduardo perguntou, percebendo meu olhar fixo e dolorido. Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. "Ainda não. Preciso processar tudo isso primeiro. Depois decido se jogo tudo no lixo ou se queimo no quintal." Sentei no sofá da sala, o mesmo sofá de bege onde Mateus tinha sentado 1 mês atrás, segurando minha mão, quando me convenceu a ir ao banco assinar a papelada do inferno. "Eduardo,
Você acha que ele sempre foi assim, ruim por dentro, ou alguma coisa mudou ele no caminho? Eduardo sentou do meu lado, pensativo, escolhendo as palavras. Não sei, Helena. É difícil dizer. Às vezes as pessoas só mostram as cores verdadeiras quando têm a chance e o poder na mão. Talvez ele sempre teve essa semente de crueldade e ambição, e nunca teve um motivo forte para deixar brotar. Ou talvez as dívidas, a pressão social, a ganância da esposa transformaram ele em alguém diferente. Ele fez uma pausa, segurando minha mão. Mas honestamente, minha amiga, não importa mais a causa. O que importa é o fato. O que ele fez e como vamos lidar com isso agora, para te proteger. Meu telefone vibrou violentamente na bolsa, fazendo um som de zumbido contra o couro. Tirei o aparelho e vi o nome brilhando na tela como um alerta de perigo. Mateus. Meu coração acelerou, batendo descompassado no peito. Eduardo olhou para mim e balançou a cabeça num sinal negativo veemente. Não atende. Deixa cair na caixa postal. Não fala com ele. Deixei tocar, o som da chamada ecoando na sala silenciosa, até cortar. Segundos depois, chegou uma mensagem de texto, o aviso sonoro bipando alto. Li a prévia na tela. Mãe, por favor, preciso falar com você urgente. Foi tudo um mal-entendido enorme. Deixa eu explicar pessoalmente. Eu te amo. Mostrei a mensagem para o Eduardo, sentindo meu estômago embrulhar. Ele bufou com nojo e desprezo. Um mal-entendido. Certo. Roubar R$200 mil e falsificar assinaturas é só um pequeno mal-entendido de comunicação. Ele pegou meu telefone da minha mão com gentileza. Posso? Concordei com um aceno. Eduardo começou a digitar algo com os polegares, mas depois parou e apagou tudo. Não, melhor não responder nada, nem uma vírgula. O silêncio absoluto vai deixar ele mais nervoso e paranoico, e pessoas nervosas cometem erros e se entregam. O telefone tocou de novo, insistente, vibrando na mão dele. De novo, Mateus. De novo. Eduardo deixou cair na caixa postal sem atender. Depois outra mensagem chegou em seguida. Mãe, sei que você está brava e com razão. Você tem todo o direito de estar furiosa, mas sou seu filho. Você não pode fazer isso de ir na polícia. A gente pode consertar isso em família, aqui entre nós. Não envolva estranhos nisso. Estranhos, murmurei, sentindo a ironia amarga. Ele chama de envolver estranhos se eu for às autoridades buscar justiça. Mas não teve problema nenhum em me tratar como uma estranha, ou pior, como uma inimiga, quando estava planejando me roubar e me despejar. Outra mensagem chegou, bipando como uma contagem regressiva. Essa era mais longa e parecia mais desesperada. Por favor, mãe, pensa bem. Se você for à delegacia, minha vida acabou. Vou perder tudo o que construí. Meu emprego, minha reputação, meus amigos. É isso que você quer? Destruir seu próprio filho por causa de dinheiro? Eduardo leu a mensagem por cima do meu ombro e balançou a cabeça. Manipulador típico de livro de psicologia. Ele está tentando fazer você se sentir culpada pelas ações criminosas dele. Está invertendo os papéis do jogo, fazendo você parecer a vilã vingativa se denunciar ele, quando foi ele quem cometeu o crime contra você. Eu sei, eu disse, embora cada mensagem enviasse uma pontada aguda de dor no meu peito. A racionalidade sabia que era manipulação, mas o coração sangrava. Mas ainda dói, Eduardo. Dói fisicamente. Ele é meu filho, por mais que tenha me traído e me apunhalado, ainda é o menino que eu criei. Eu sei, disse Eduardo suavemente, devolvendo o celular para mim. E é isso que torna tudo tão difícil e perigoso. Mas lembra sempre, Helena, você não está destruindo a vida dele. Ele destruiu a própria vida com as decisões egoístas dele. Você só está se protegendo, sobrevivendo e exigindo o respeito que ele te negou. Miguel, o chaveiro, voltou da picape com os materiais novos e uma furadeira. Ele passou as 2 horas seguintes trabalhando nas portas, fazendo barulho de metal contra metal, trocando as fechaduras antigas por modelos novos e brilhantes. Enquanto ele trabalhava, meu telefone não parava de tocar e vibrar. Ligações insistentes do Mateus, uma atrás da outra. Mensagens de texto, áudios que eu não ouvia, cada uma mais desesperada e apelativa que a outra. Depois, mensagens da Samantha começaram a chegar também, mudando a tática. Helena, por favor, seja razoável, dizia a primeira. Mateus está devastado aqui em casa, chorando no chão. Ele cometeu um erro, claro. Sim,
Mas todos nós cometemos erros na vida. Não arruine a vida de um homem jovem e promissor por isso. Outra da Samantha chegou logo depois, jogando baixo. Pense nos seus futuros netos, Helena. Você sempre quis ser avó. Você quer que eles cresçam sabendo que a avó colocou o pai na cadeia? Que tipo de família seríamos nós? Eduardo leu aquela mensagem e soltou uma risada seca e amarga. Futuros netos. Ela está jogando todas as cartas emocionais que tem no baralho. Que conveniente ela mencionar netos inexistentes agora, usar crianças hipotéticas como escudo, quando poucas horas atrás estava brindando com vinho caro a te deixar sem teto num asilo. Quando Miguel terminou o serviço, limpou a sujeira de madeira do chão e me entregou 3 jogos de chaves novas e prateadas. Tudo pronto, dona Helena. Testei todas, estão rodando liso. Essas são as únicas chaves que abrem essa casa agora. As chaves velhas são peso de papel. Inúteis. O segredo é novo. Paguei R$ 250 em dinheiro vivo para ele, tirando do fundo de reserva que eu guardava num pote de biscoitos. Era dinheiro que eu não tinha planejado gastar, que faria falta na feira, mas era o preço necessário pela minha paz e segurança. Depois que Miguel saiu com a picape, Eduardo verificou a casa toda comigo, porta por porta, janela por janela. Confirmamos que todas as janelas basculantes trancavam direito, que as portas estavam seguras com as novas trancas duplas. Se ouvir qualquer barulho estranho hoje à noite, qualquer passo no quintal, liga para a polícia 190 primeiro e para mim depois, ele instruiu, segurando meus ombros. Não vai investigar sozinha com lanterna. Não abre a porta para ninguém, nem se disserem que é entrega. Só liga. Você acha mesmo que o Mateus é capaz de arrombar a casa onde cresceu? O pensamento me aterrorizou. Imaginar meu filho invadindo meu lar como um bandido. Não sei, Helena, mas prefiro ser cauteloso e pecar pelo excesso do que chorar depois. Eduardo me deu um abraço demorado antes de sair. Descansa um pouco, tenta comer alguma coisa leve. Amanhã vai ser um dia longo e exaustivo. Te pego às 8h30 em ponto para irmos ao banco resolver a parte financeira. Depois que o Eduardo saiu e ouvi o carro dele se afastar na rua, fiquei sozinha na minha casa pela primeira vez desde o confronto no restaurante. O silêncio era ensurdecedor, pesado, preenchendo cada canto. Fiz um chá de camomila bem forte com as mãos trêmulas e sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa de madeira onde o Mateus tinha comido 1000 vezes quando criança, onde tínhamos compartilhado cafés da manhã de domingo, almoços de Natal, jantares de dia a dia, onde eu tinha ajudado ele com a lição de casa de matemática, onde tínhamos celebrado os aniversários dele com bolo caseiro. Cada canto daquela cozinha gritava a presença dele, e agora gritava a traição dele. A noite foi longa, escura e interminável. Parecia que o sol tinha desistido de nascer. Cada barulho lá fora me fazia pular da cadeira, o coração disparando na garganta. O vento batendo contra as janelas de vidro parecia alguém tentando forçar a entrada. Os galhos da árvore antiga do quintal, raspando no telhado, pareciam passos furtivos de um invasor. Eu não conseguia dormir, nem cochilar. Fiquei acordada na minha cama, olhando para o teto escuro, repassando tudo o que tinha acontecido no dia anterior, de novo e de novo, como um filme quebrado. Pensei em todos os momentos que interpretei mal por anos. A vez que o Mateus insistiu tanto em me ajudar a organizar meus documentos financeiros numa pasta. Ele não estava sendo organizado, provavelmente estava procurando informações bancárias que pudesse usar contra mim. A vez que ele me perguntou casualmente quanto valia minha casa no mercado imobiliário atual, achei que era curiosidade inocente de filho. Ele estava calculando friamente quanto podia usar como garantia no banco. Todos aqueles sinais sutis que ignorei deliberadamente, porque nunca, jamais, imaginei que meu próprio filho pudesse me trair desse jeito tão baixo. Às 3h, no silêncio profundo da madrugada, ouvi o som inconfundível de um motor de carro estacionando bruscamente na frente da minha casa. Levantei da cama num pulo, com o coração disparado, e olhei pela fresta da cortina da janela do meu quarto. Era o carro do Mateus, estacionado de qualquer jeito, com os faróis acesos iluminando meu portão. Vi ele sair do carro cambaleando um pouco, caminhar até minha porta da frente e tocar a campainha 1, 2, 3 vezes, insistente. Depois ele começou a socar a porta de madeira maciça com o punho fechado, cada batida ecoando na noite silenciosa como um trovão, fazendo a casa vibrar.
Mãe, abre a porta. Preciso falar com você agora. A voz dele parecia desesperada, rouca, quase histérica, abafada pela madeira. Por favor, mãe, só me deixa explicar. Não foi como pareceu na lanchonete. Você entendeu tudo errado. Minha mão tremia segurando o telefone, com o dedo pairando sobre o número da polícia, pronta para ligar se ele tentasse arrombar. Fiquei parada no corredor escuro, prendendo a respiração, ouvindo meu filho implorar e esmurrar a porta da casa onde ele cresceu. Mas Mateus não tentou forçar a entrada ou quebrar a janela. As novas fechaduras que o Miguel instalou seguraram firme. Depois de 5 minutos intermináveis batendo e gritando para o nada, ele finalmente desistiu, vencido pelo meu silêncio. Vi ele voltar para o carro derrotado, ficar sentado lá dentro por vários minutos, com a cabeça encostada no volante, talvez chorando, talvez xingando, e depois ligar o motor e ir embora cantando pneu. Não consegui voltar para a cama depois daquilo. Fiz outro chá para acalmar os nervos e sentei na sala esperando o amanhecer, vigiando a casa. Pensei no meu marido, falecido há 5 anos. Me perguntei o que ele teria feito nessa situação terrível. Será que ele, com aquele coração mole, teria perdoado o Mateus? Ou teria feito exatamente o que eu estava fazendo, com a dureza necessária? Lembrei de uma coisa que meu marido me disse uma vez, quando o Mateus era adolescente e tinha sido pego na escola mentindo sobre as notas e falsificando uma assinatura no boletim. Helena, ele tinha dito, sério, segurando o papel. Se não ensinarmos a ele que as ações têm consequências reais agora, enquanto é cedo, ele vai crescer achando que pode se safar de qualquer coisa, que é mais esperto que todo mundo. Eu tinha querido perdoar o Mateus naquela vez, deixar a mentira passar para não criar conflito, mas meu marido insistiu que a gente castigasse ele e tirasse o videogame. Agora, sentada no escuro, eu entendia que ele estava certo o tempo todo. Eu tinha sido permissiva demais, amorosa demais, cega demais. Às 6 da manhã, finalmente vi a primeira luz cinza do dia através das cortinas. O sol estava nascendo. Eu tinha sobrevivido à noite mais longa da minha vida. Tomei um banho quente para tirar a tensão dos ombros, me vesti com cuidado redobrado, escolhendo um vestido cinza de corte reto que me fazia parecer séria, respeitável e indestrutível. Passei um pouco de maquiagem para cobrir as olheiras fundas da minha noite sem dormir. Quando olhei no espelho do banheiro, vi uma mulher diferente me encarando de volta. Mais velha, sim, com mais rugas de preocupação, mas também mais forte, mais sábia, mais determinada do que nunca. Aquela Helena boba tinha ficado para trás. Às 8h20 em ponto, Eduardo bateu na minha porta com o toque suave combinado. Abri para encontrar ele parado lá, barbeado, de terno, com 2 copos de café fumegantes nas mãos e um olhar de determinação no rosto. Bom dia, Helena. Pronta para a batalha? Ele me entregou um dos cafés. Peguei agradecida, sentindo o calor passar para as minhas mãos frias, embora elas estivessem tremendo um pouco de ansiedade. Pronta, respondi, tomando um gole e sentindo a cafeína acordar meu cérebro. Embora não tivesse certeza absoluta se era verdade, mas tinha que ser. Não tinha volta agora. Entramos no carro dele e fomos em direção ao centro. O banco abria às 10 para o público, mas chegamos antes e esperamos no estacionamento, revisando o plano. Bebi meu café em silêncio, olhando para o prédio de vidro espelhado onde minha vida tinha sido destruída sem eu saber, onde assinei minha sentença meses atrás. Às 10 em ponto, quando as portas giratórias foram destravadas, entramos no banco com passos firmes. O ar-condicionado estava gelado. Lia, a caixa, estava na mesa dela, organizando papéis e atendendo um cliente. Quando ela levantou os olhos e me viu entrando com um advogado, o rosto dela mostrou uma mistura instantânea de surpresa e culpa profunda. Ela sabia. Eduardo não perdeu tempo com ela ainda. Ele se aproximou direto da mesa do gerente-geral da agência, um homem chamado Davi, que estava no escritório de vidro dele ao fundo, visível para todos. Bom dia. Precisamos falar com o senhor imediatamente sobre um caso grave de fraude interna e estelionato. É urgente. A voz de Eduardo era projetada, firme, de quem não aceita esperar na fila. Davi nos olhou, viu o terno de Eduardo e minha expressão séria, e nos mandou entrar no escritório na mesma hora.
Era um homem na casa dos 50 anos, com um terno impecável e uma expressão profissional que logo mudaria. Fraude? Por favor, sentem-se. Sobre o que é isso exatamente? Eduardo tomou a frente, colocando a pasta de documentos na mesa. Sou Eduardo Mendes, advogado criminalista. Represento a senhora Helena Torres, correntista deste banco há 30 anos. Cerca de 6 meses atrás, o filho dela, Mateus Torres, enganou ela dentro desta agência para assinar documentos de um empréstimo com garantia de imóvel no valor de R$ 200.000. Ela acreditava, induzida por ele, que estava assinando papéis para revisão de aposentadoria do INSS. Ela nunca autorizou conscientemente esse empréstimo. Ela nunca tocou nesse dinheiro. E o banco falhou em proteger uma cliente idosa vulnerável. Davi ouviu atentamente, franzindo a testa. Essas são alegações gravíssimas, doutor. Vocês têm alguma prova concreta disso, além da palavra dela? Eduardo sorriu, um sorriso frio e afiado. Tirou o celular do bolso. Temos uma gravação de áudio de 16 minutos feita ontem, onde o filho admite a fraude inteira com riqueza de detalhes. Ele explica exatamente como enganou a mãe, como planejou usar o dinheiro para abrir um restaurante e como pretendia, com dolo, deixar a casa dela ir a leilão quando não conseguisse pagar as parcelas. Davi ouviu alguns minutos da gravação que Eduardo reproduziu ali mesmo. A expressão dele foi mudando, ficando cada vez mais sombria e preocupada. Quando ouviu a parte do Mateus rindo sobre a retomada da casa, Davi tirou os óculos e passou a mão no rosto. Isso é terrível. Dona Helena, sinto muitíssimo que isso tenha acontecido aqui. Sua funcionária, a Lia, estava presente em todas as transações, eu disse, encontrando minha voz, apontando para o vidro. Ela nos atendeu 3 vezes. Ela viu que eu não lia nada. Ela deve ter visto que tinha algo errado, que eu estava sendo guiada. Davi chamou a Lia no escritório pelo interfone imediatamente. Ela entrou na sala visivelmente nervosa, torcendo as mãos. Lia, você lembra da dona Helena e do filho dela vindo aqui uns meses atrás para fechar um contrato de 200.000? Lia olhou para mim, depois para o gerente, e concordou devagar, baixando a cabeça. Sim, lembro deles, senhor Davi. A senhora parecia confusa na época. O filho respondia todas as perguntas por ela. Ele preencheu a maioria dos formulários com a letra dele. Eu tentei fazer algumas perguntas diretamente para ela sobre a finalidade do crédito, mas o filho interrompia e respondia. Por que você não relatou suas suspeitas ao compliance na hora? A voz de Davi era firme, de chefe cobrando erro. Porque tecnicamente estava tudo em ordem documental, senhor. Ela assinou na minha frente. Estava com o RG e CPF originais. Eu não tinha prova de coação ali na hora. Lia finalmente olhou para mim, com olhos marejados. Dona Helena, me desculpe. Eu sentia que tinha algo estranho, mas não queria me intrometer em assunto de família. Eu devia ter feito mais. Davi dispensou ela e virou para o computador dele, digitando rápido. O empréstimo foi aprovado e liberado há menos de 30 dias, no valor total de R$ 200.000. Os fundos foram depositados numa conta conjunta, mas logo em seguida transferidos integralmente para uma conta individual no nome de Mateus Torres em outro banco digital. Uma retirada de R$ 50.000 já foi feita ontem à tarde, via transferência eletrônica para a conta de uma imobiliária, provavelmente o sinal do aluguel que ele mencionou na gravação. Mas a boa notícia é que os outros R$ 150.000 ainda estão parados lá, intactos, rendendo na conta poupança vinculada. Davi digitou uma sequência de comandos no teclado com força, os olhos fixos na tela. Estou bloqueando essa conta e congelando esses fundos agora mesmo por suspeita de fraude interna e lavagem de dinheiro. O dinheiro não sai mais de lá nem com a senha do Papa. Também vou abrir um processo administrativo de emergência para cancelar esse contrato de empréstimo hoje mesmo. Com a gravação de áudio e o testemunho ocular da Lia sobre a coação, é causa ganha para o jurídico do banco. E as parcelas mensais que eu supostamente devo começar a pagar? Perguntei, sentindo um peso de uma tonelada sair das minhas costas. Estão suspensas imediatamente, dona Helena.
A senhora não vai ter que pagar um centavo sequer enquanto isso estiver sendo resolvido internamente. Seu nome não vai para o Serviço de Proteção ao Crédito e sua casa está segura, o banco não vai executar a garantia. Eduardo pediu cópias impressas de todos os documentos assinados, dos comprovantes de transferência e dos extratos. Davi forneceu tudo em uma pasta timbrada, junto com uma promessa formal de entregar as imagens das câmeras de segurança do dia da assinatura para a polícia, assim que o ofício chegar. Saímos do banco 2 horas depois, com o sol do meio-dia batendo no asfalto quente. Me senti exausta, drenada como se tivesse corrido uma maratona, mas validada pela primeira vez. Eles tinham acreditado em mim. O gerente tinha ficado do meu lado. Os R$ 150 mil estavam salvos e bloqueados. Minha casa não seria leiloada. No carro a caminho da delegacia de polícia, Eduardo me preparou psicologicamente para a próxima etapa. O delegado vai te fazer muitas perguntas difíceis, Helena. Vai ter que repetir tudo de novo. Seja honesta sobre tudo. Não esconda nada, nem a vergonha que sente. A verdade é sua melhor arma. O prédio da delegacia era um edifício cinza, antigo e mal conservado, cheio de gente esperando com caras tristes e preocupadas. O ar lá dentro era pesado, carregado de histórias de violência e perda. Fomos atendidos preferencialmente por causa da minha idade e da presença do advogado. O delegado Ricardo nos recebeu na sala dele. Era um homem jovem, de uns 35 anos, com barba bem feita, coldre na cintura e uma expressão séria de quem vê o pior da humanidade todo dia. Sentamos nas cadeiras de plástico duro e contamos a história toda para ele do começo ao fim. Ricardo ouviu a gravação inteira, sem interrupção, recostado na cadeira, girando uma caneta entre os dedos. Quando o áudio terminou, com a voz do Mateus rindo, a expressão do delegado era de puro nojo e indignação. Esse é um dos casos mais claros e repugnantes de estelionato qualificado e violência patrimonial contra idoso que já vi na minha carreira, disse ele, batendo a pasta na mesa. O filho literalmente confessa a premeditação, o dolo, a intenção de lesar e o desprezo pela vítima. Qual o próximo passo, delegado? Eduardo perguntou, profissional. Vou instaurar o inquérito policial agora mesmo e pedir a prisão preventiva dele ao juiz de plantão hoje à tarde, Ricardo respondeu sem hesitar. Mateus Torres oferece risco à instrução criminal, já que tentou destruir provas pegando as cópias dos contratos, e risco de fuga, já que tem dinheiro desviado. Ele será preso provavelmente amanhã de manhã ou depois, assim que o mandado sair. Vai enfrentar acusações pesadas de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e tortura psicológica. Estamos falando de vários anos de prisão em regime fechado, se for condenado. O impacto daquelas palavras me atingiu como um soco físico no estômago. Meu filho ia ser preso. Meu Mateus ia dormir numa cela suja, com criminosos de verdade. Eduardo pegou minha mão gelada e apertou com força. A senhora tem algum arrependimento, dona Helena? Delegado Ricardo perguntou gentilmente, me olhando nos olhos com compaixão. Porque se tiver, se quiser desistir, a hora de falar é agora, antes de eu assinar esse pedido. O Estado não volta atrás depois. Fechei os olhos por um segundo e pensei no Mateus rindo naquela mesa de restaurante, brindando a minha miséria. Pensei em como ele planejou friamente me deixar sem teto no fim da vida. Pensei em como me chamou de fraca e idiota. Não tenho arrependimentos, delegado. Eu disse com voz firme, abrindo os olhos. Faça o que tem que fazer. Ele escolheu o caminho dele. Eu estou apenas escolhendo a minha sobrevivência. Naquela noite, dormi pela primeira vez em dias. Um sono profundo e sem sonhos, exausta pela batalha emocional. 2 dias depois, numa manhã chuvosa de quinta-feira, Eduardo me ligou bem cedo antes do café. Prenderam ele, Helena. A Polícia Civil cumpriu o mandado às 6 da manhã no apartamento dele. Mateus está preso e sendo levado para a carceragem. Samantha foi levada para prestar depoimento como cúmplice. Meu filho estava na cadeia. A dor era real, profunda, uma ferida aberta no peito de mãe que talvez nunca cicatrizasse totalmente, mas também sentiu o alívio imenso e a certeza absoluta de que tinha feito a coisa certa para me proteger. Meses se passaram, arrastados e dolorosos. O processo correu na justiça criminal. No final, diante de todas as provas esmagadoras, Mateus confessou tudo para tentar reduzir a pena. Foi condenado a 5 anos de prisão,
com obrigação de devolver cada centavo. Os 150 mil recuperados foram devolvidos ao banco e a dívida restante foi perdoada judicialmente. Samantha se divorciou dele 3 meses depois da prisão, alegando que não sabia de nada, abandonando o barco assim que ele afundou. Não fiquei surpresa. Cobras mudam de pele, mas não de natureza. Vendi minha casa grande, aquela casa cheia de memórias agridoces que quase me custou a vida. Comprei um apartamento pequeno, moderno e muito iluminado no centro da cidade, com uma varanda segura com vista para um parque cheio de árvores. Voltei a costurar, mas agora por puro prazer e arte, não por necessidade financeira de sobrevivência. Fiz novas amigas no meu prédio, mulheres vibrantes da minha idade que também tinham suas cicatrizes. Carla, uma viúva de 70 anos que adorava dançar. Elsa, uma aposentada animada que organizava noites de cinema e pipoca. Minha prima Sara vinha visitar com frequência para tomar café e rir. Aprendi a viver sozinha de verdade, no melhor sentido da palavra. Sozinha, mas não solitária. Sozinha, curtindo minha própria companhia, meu silêncio, minhas escolhas. Fiz aulas de pintura em aquarela, descobrindo cores novas. Comecei a viajar em excursões, pequenas viagens de fim de semana para cidades vizinhas e estâncias hidrominerais. Descobri um mundo vasto e bonito que tinha ignorado por anos enquanto vivia em função de um filho que não me merecia. Mateus me escreveu da prisão várias vezes. Cartas longas em papel pautado, pedindo perdão, jurando que tinha mudado, que tinha encontrado Deus. Não respondi às primeiras 10 cartas, deixei elas fechadas numa gaveta, mas eventualmente, depois de 2 anos de silêncio, escrevi uma carta curta e final para ele. Espero sinceramente que você use esse tempo recluso para refletir e se tornar uma pessoa melhor e mais digna. A mãe ingênua que você conhecia e enganou morreu naquele dia no restaurante, assassinada pela sua ganância. Se você sair um dia, pagar sua dívida com a sociedade e quiser conhecer a mulher forte que me tornei, talvez, apenas talvez, a gente possa conversar como 2 adultos estranhos, mas nunca, jamais vai ser como era antes. A confiança quebrada não se conserta com cola. Ele nunca respondeu aquela carta. E tudo bem, fiquei em paz com isso, porque eu tinha seguido em frente. Eu tinha aprendido a lição mais importante e dolorosa da minha vida aos 68 anos. Que o amor próprio é mais importante e vital do que qualquer outro amor, inclusive o materno. Que confiar não significa ser cego ou burro. Que bondade e generosidade não têm que significar fraqueza ou submissão. Agora, sentada na minha varanda numa tarde dourada, vendo o pôr do sol alaranjado sobre as árvores do parque, bebendo meu chá de camomila quente na minha caneca favorita, posso dizer honestamente, do fundo da minha alma, que sou feliz. Não do jeito idealizado que imaginei que seria a velhice quando era jovem, cercada de netos e de um filho amoroso, mas feliz de um jeito mais profundo, mais real, mais autêntico e meu. Feliz comigo mesma, orgulhosa da minha força, vivendo para mim mesma pela primeira vez. E isso, finalmente, é o suficiente. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!